Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e sejam todos muito bem-vindos a essa maravilhosa entrevista que vocês vão assistir agora com a nossa convidada, a Débora Figueiredo, do canal Chama Gêmea Consciente. Eu conheci a Débora aqui mesmo, do YouTube, porque eu já assistia aos vídeos dela, eu já era inscrita no canal dela também. Eu sempre senti que o conteúdo dela ressoava muito com a minha visão a respeito dessa caminhada. Ela tem essa abordagem consciente do processo, que é uma coisa que eu sempre defendo. Então, eu sempre gostei muito dos questionamentos que ela fazia e da visão que ela também trazia. E mesmo não tendo nenhum contato com ela durante todo esse tempo, eu sempre me senti de alguma forma muito próxima a ela. E eu vim entender isso justamente quando eu estendi o convite. Eu mandei uma mensagem lá nos comentários do canal dela, perguntando como é que eu poderia fazer para entrar em contato, e ela me passou o contato dela. E naquela mesma noite a gente ficou só umas 3 horinhas conversando em chamada de vídeo, porque é muito assunto. Eu vim entender nessa proximidade que eu sempre senti com ela já há muito tempo. A nossa energia assim bateu de cara, a gente trocou muita informação, a gente trocou muita figurinha, e essa nossa conexão se refletiu no bate-papo que vocês vão assistir agora, porque essa live foi feita lá na minha comunidade e ela teve 3 horas e 40 minutos de duração. A Débora literalmente quebrou o meu recorde. É assunto que não acabava mais, assim. A gente foi uma live assim maravilhosa. As chaminhas da comunidade adoraram a frequência, adoraram a energia. Vocês vão sentir aí no bate-papo que delícia que foi essa conversa. Mas antes de começar a entrevista, eu gostaria só de dar um recadinho, porque algumas pessoas me perguntaram se a configuração do canal havia mudado, se agora é um canal de entrevistas. E não, gente. O canal continua exatamente a mesma coisa. Essas entrevistas que eu estou trazendo aqui para vocês, elas são um extra. Entendam como sendo um extra, um plus. O canal ele continua na mesma pegada, na mesma frequência. Inclusive, eu estou agora nesse momento trabalhando e depurando as informações para o ano de 2025, mas eu estou indo com muita cautela, porque eu entendo que as informações ainda do ano de 2024 ainda não foram compreendidas, ainda num grau que necessitam ser compreendidas. Então, sim, eu estou tendo aquela cautela, mas 2025 nós estamos voltando com aqueles vídeos enormes que eu sei que vocês adoram, aqueles vídeos de estudos com muita informação nova que está chegando, muita amplificação das informações que a gente já recebeu aqui. Então, essas entrevistas que eu estou trazendo aqui é um momento de união do coletivo, daqueles que estão na frequência da união, e é um momento também da gente alinhar, né, informações, trocar figurinhas. Vocês estão acompanhando que eu trago pessoas aqui que não necessariamente têm, né, a mesma opinião que eu tenho, as mesmas informações que eu já trouxe, porque o objetivo aqui é juntar tudo, é ouvir todos os lados. Aqui no meu canal eu não tenho o menor interesse que vocês fiquem aqui só escutando o que eu tenho para falar. Eu gosto de poder apresentar todas as peças, todas as figurinhas, e vocês tirem daqui aquilo que servir, aquela figurinha que está faltando para o álbum de vocês, combinado? Então, mais uma vez, eu gostaria de pedir para vocês, né, todas as vezes que eu trouxer um convidado aqui, que com certeza, né, como todos que passaram por aqui, aceitaram de bom grado estarem aqui comigo, não me cobraram absolutamente nada, aceitaram assim com maior alegria, né, participar aqui do meu canal, participar com essa entrevista para vocês. Então, todas as vezes que vier um convidado aqui, que não necessariamente tem uma opinião da qual você concorde, tá tudo bem. Entendam isso como uma visão diferente, como uma diversidade. Vejam a beleza no diverso. Eu estou dizendo isso justamente para deixar bem claro que eu não vou aceitar nenhum tipo de comentário desrespeitoso para um convidado meu, porque, obviamente, comentários de pessoas que não estão nessa frequência da união, que não só se reflete nas pessoas que gravam conteúdo a respeito de Chama Gêmeas, mas também se reflete naqueles que assistem a conteúdo de Chama Gêmeas. Então, quem ainda não alcançou essa frequência, está vibrando completamente contrário, saiba que não tem espaço para esse tipo de energia aqui nos comentários. Dito isso, agora eu vou deixar vocês com essa entrevista maravilhosa, com essa energia autoastral da Débora. Eu tenho certeza que vocês vão sentir isso. E depois digam aqui para mim, obviamente, de forma respeitosa, o que vocês acharam dessa entrevista. Tá tudo bem discordar, tá tudo bem não aceitar
A única coisa que não vai ser tolerado, obviamente, vai ser desrespeito para com os meus convidados maravilhosos que estão aceitando de bom grado fazer essa parceria das mãos pelo coletivo. Então, com vocês, Débora Figueiredo. Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas à nossa convidada, né, a Débora, do canal Chama Gêmea Consciente. Eu já amo o nome do canal dela, já super me identifico. Seja muito bem-vinda, Débora, né, ao nosso espaço, à nossa casa. E eu tenho certeza que as minhas chaminhas aqui também a maioria que já conhece você. Quando eu falei que você viria, assim, ficaram super felizes. E, mas eu queria dar, assim, né, essa oportunidade para você falar um pouquinho, que se é que tem alguém aqui que não conhece, o que eu acho muito difícil, e quem estiver também assistindo depois no YouTube, né, para que possa conhecer o seu trabalho, onde as pessoas te acham, né? Fala um pouquinho de você. Primeira coisa, eu quero agradecer a esse convite. Fiquei muito surpresa e muito feliz. E aí, quando você fala assim, né? Eu acho que as pessoas que estão aqui já te conhecem. Eu acho que se me conhecem mesmo, tem a ver com a egrégora, né? A gente tem uma energia ali que vai para uma direção muito parecida. E a gente sabe que no universo de Chama Gêmeas, a gente tem várias possibilidades, né? As pessoas têm caminhos e caminhos. E no final das contas, às vezes a gente se sente até perdido por conta disso, mas eu percebo que a gente tende a ir, apesar da gente pegar pontos diferentes, pegar referências diferentes para falar, a gente sente que está caminhando na mesma direção, né? Então, assim, em primeiro lugar, eu estou aqui para agradecer a você o convite. Eu fiquei muito feliz e honrada, porque o seu canal é um canal que eu sempre gostei, desde o começo eu me conectei. Eu até te contei, né, que às vezes eu dormia ouvindo um áudio que falava daquela parábola das virgens e eu acordava bem na hora e que estava passando aquele momentinho ali do audiolivro que eu ouvia e foi bem na época que você começou a falar disso e tudo e eu assim, nossa gente, que sincronicidade, né? Sempre eu acordando no mesmo momento, às vezes eu acordava 4h44, estava nessa passagem, eu achava assim impressionante. Então, essa egrégora aqui que acabou se formando, eu acho que a gente está indo para o mesmo caminho, para a mesma linha de pensamento. É uma linha de pensamento que, quem de repente já está há mais tempo falando sobre chamas gêmeas na internet, pode ser assim um pouco disruptiva, né? Porque a gente fala algumas coisas que, eu não sei se você tem essa impressão também, mas parece que é novidade, parece que as pessoas não tinham parado para pensar nos aspectos que a gente está trazendo de alguma forma. Então, eu só aceito, agradeço as pessoas que estão aqui, gente. Se vocês não me conheciam ainda, eu espero que eu possa agregar de alguma forma aí na jornada de vocês. E são bem-vindos, né? Quem não conhece o canal e quiser lá dar uma passadinha, se gostar, se inscreve. Se não gostar também, eu tô tranquila. Eu sempre digo pro pessoal, né, gente? Só fica aqui e só faz terapia comigo, só me chama se realmente você sentir conexão comigo. Eu não tenho pretensão de atender um monte de pessoa por atender. Se eu não vou agregar na tua vida, eu prefiro nem estar nela, né? Tá tudo certo. Então, se você sentir aí conexão, estamos aí à disposição. Eu gostaria de também deixar bem claro para você que o seu canal é um canal que eu também sigo, tá? Já falei isso para você, que eu já, inclusive, todas as vezes que a Débora posta um vídeo, né? Eu antes de dormir, eu gosto de assistir o vídeo da Débora antes de dormir. Porque eu sinto assim que você tem uma frequência incrível na sua voz, assim, e tem uma energia boa, né? E eu gosto dos questionamentos também que você faz em relação à dinâmica. Eu, assim como você também, quando eu despertei, a gente vai, né, para esse caminho de tentar buscar informação e vai consumindo ali alguns tipos de informação que desde o início já parece que entrou assim no meu campo fazendo um curto-circuito, né? E aí eu falo, mas é assim mesmo, gente, que é para fazer? E aí nessa observação que a gente vai tendo na nossa própria experiência, e quando a gente também começa a atender as pessoas e trabalhar com o público, a gente vai vendo alguns efeitos, né? E aí começam realmente os questionamentos, né, a respeito de algumas coisas que até a gente pode também estar falando aqui. Mas eu tinha que deixar bem claro também que o seu canal é um dos canais que eu sigo, né, um dos canais que me inspiram também nesse trabalho. Então, quando as coisas estão ficando difícil para mim, eu falo, calma, que a Débora também deve estar passando pela mesma coisa. Ainda bem que você tem coragem de dizer que
tem questões ali para resolver também, né? Que você expõe as questões que você tem, porque às vezes você assiste determinados conteúdos que você pensa assim, gente, é tudo perfeito, é tudo maravilhoso, tá todo mundo, né, vibrando alto o tempo todo, só eu que tô errado, só eu que tenho problema, só eu que não tô conseguindo resolver essa questão aqui. Mas não, gente, a gente passa pelas questões assim como vocês, tá todo mundo aqui passando pelo que precisa passar, e aí é um ponto, né? Uma coisa que até já vou emendando aqui no assunto, que é, às vezes, a gente tem uma tendência a ver comparações das dinâmicas. Às vezes, quando a gente está muito no ego, a gente olha para a dinâmica do outro e aí diz assim, mas a fulana, ela já fala com a chama gêmea dela, mas você não sabe o que é que ela passa ao falar com a chama gêmea dela. Você não sabe quais são os gatilhos, as feridas acionadas. E aí você acha que só por ela falar tá as mil maravilhas e não necessariamente. Então, assim, tem várias coisas que a gente vai olhando para a dinâmica do outro, achando que sempre a grama do vizinho é mais verde, né? Sempre está melhor ali, mas, gente, a gente que está por trás dos atendimentos, a gente que está aqui atendendo vocês, a gente vê como é complexo, delicado, para cada um, de um jeito diferente. Às vezes, estar em contato com a chama gêmea dói muito mais para a pessoa do que se ela não tivesse em contato com a chama gêmea. E às vezes para você é o contrário. Então, uma coisa que se a gente puder aqui trazer, né, agregar de alguma forma para o pessoal que está ouvindo, é acabar com essa coisa de comparação. Comparação é muito complicado, porque é um tiro no pé. Você gasta muita energia. Eu gosto muito de falar sobre essa questão de como a gente gasta energia estando em dinâmica, né? E quando você está se comparando na dinâmica de outras pessoas, você gasta muita energia sem necessidade. O tempo que você podia estar ali se cuidando, se curando, olhando para as suas questões, você está ali drenando, ali olhando para o outro, achando que o outro está vivendo melhor, achando que está mais fácil, quando na verdade, gente, tá todo mundo assim, ó, aperta, né? Vai no calcanhar de Aquiles de cada um de nós. Então, uma coisa que eu quero reforçar antes da gente começar a conversar aqui é que a gente, quando a Joyce me mandou mensagem, né? Eu fiquei assim, cara, que legal ela ter me mandado mensagem, porque anos atrás, né? Eu já falo anos, porque está em 2025, eu comecei o negócio em 2023, mas lá em 2023 eu já pensava assim, eu tinha uma ingenuidade de achar que a egrégora de chama gêmeas e pessoas que trabalham com isso iam se unir e a gente ia contribuir com os outros, que a gente ia fazer eventos para todo mundo ter assim um aspecto diferente disso tudo que a gente vive, né? Não só na nossa própria dinâmica, como atendendo as outras pessoas. E eu tinha uma ingenuidade com isso que depois eu comecei a ver que a egrégora de pessoas que estão à frente de canais de chama gêmeas é totalmente fragmentada, as pessoas não se entendem, as pessoas. Uma coisa que me dava, eu, honestamente, assim, abrindo meu coração para vocês aqui, não é um sentimento bom, mas me dava um ranço. É quando eu abri um canal de chama gêmea que a pessoa começa com um negócio que é assim: tá todo mundo falando besteira, só eu que sei de tudo. Cara, não tem nada que me deixe mais, assim, agoniada do que essa fala, porque essa fala sobre segregar. Essa fala não está falando sobre união. E para mim, as chamas gêmeas, né? Tudo sobre chamas gêmeas é tudo sobre união. É tudo sobre união. União da gente com a nossa contraparte, a união da gente entendendo que todo mundo é um só, união, união. E aí, o que acontece? Quando a gente está aqui à frente de canais, eu estava até conversando com a Joyce, a gente tem percepções diferentes. O que eu estava falando, o que a Joyce fala, eu jamais vou ter a habilidade de falar com a mesma propriedade que ela fala, e me ensina muito para eu poder expandir a minha consciência dentro da minha percepção. No meu canal, o meu objetivo, né, como eu falei para vocês lá da questão do mapa do desenho humano, o meu objetivo é contar a minha experiência, tanto na minha própria dinâmica, como nas dinâmicas das pessoas que eu atendo. E tem pessoas que são muito boas em falar das feridas emocionais, tem pessoas que são muito boas em falar sobre o feminino, sobre a energia do feminino, como a gente acessa isso. Então, cara, se a gente fizesse assim eventos reunindo tudo em que todo mundo é bom, seria impressionante, mas não, parece que as pessoas têm um negócio de que assim, eu sou bom e sou bom em tudo e me segue aqui, porque eu tenho as melhores referências, eu sei de tudo, eu estudo isso há 92 anos e eu tô aqui para falar todas as verdades sobre isso. Cara, isso não existe. Não existe, não faria sentido a gente ter uma encarnação em coletivo, não faria, a gente encarnaria um só num planeta igual o Pequeno Príncipe com a Rosa, entendeu? Se fosse para a gente não aprender nada uns com os outros, era o planeta do Pequeno Príncipe, isso não existe, porque a gente tem uma percepção, cada um de nós, Deus dá aqui, né, uma habilidade diferente para cada um de nós, para falar uma coisa diferente, para acessar uma coisa diferente, e aí ao invés, o que eu percebo, né, que ao invés da gente se unir para contribuir uns com os outros, com as nossas percepções, eu vejo a egrégora de chama gêmeas aqui, né, que está aqui
falando aqui à frente, muitas vezes, não é sempre, seria exagero dizer que é sempre, mas às vezes acontece de ter uma desunião ao invés de união. E aí, assim, eu não concordo com tal coisa, e aí eu venho aqui falar que não existe, né? Porque eu não posso dizer que o que a Joyce acessa não é um acesso que é relevante para a dinâmica. Ninguém pode dizer que o que eu acesso não é um acesso relevante para a minha dinâmica, nem o que essas pessoas que estudam também não é relevante. O que todo mundo. Minha defesa é essa. Poxa, por que a gente não se une, gente? Né? Para a gente se unir e trazer assim, o que é relevante? E se escutar. E entender, eu quero dizer que se eu tenho uma coisa que eu gostaria muito de ver acontecendo, é a gente se unindo e não a gente se segregando. Eu tenho um sonho assim de ver as pessoas que falam de chamas gêmeas e que sabem sobre suas percepções aqui, conversando, contribuindo, colaborando, né? Se abrindo também para as outras perspectivas que não sejam só delas, porque eu acho que enquanto a gente está, né? Eu sou geminiana, eu falo isso porque o Gêmeos ele é forçado a expandir e abrir o ponto de vista, né? Então, assim, se eu ficasse lá naquele ponto de vista lá atrás, né, de não olhe para sua chama gêmea nunca, eu não teria entrado em contato com a minha chama gêmea nunca e minha dinâmica não teria tido os avanços que teve e eu não teria aprendido o que eu tinha que aprender para poder ajudar outras pessoas também. Então, meu sonho é esse, que um dia a gente possa estar aqui, né, contribuindo uns com os outros, porque eu acho que todo mundo que está aqui tem esse chamado para falar sobre isso, tem algo a contribuir. E eu fico muito triste de ver os discursos de separação, não só em relação a eu sei e você não sabe, né? Eu sei mais que você, mas como também a de separação das próprias pessoas das suas chamas gêmeas, né? Que às vezes a gente vê isso sendo reforçado também. Maravilhoso. E eu concordo com você, a gente já até trocou algumas figurinhas a respeito disso, né? A ideia foi essa, mas como você falou, né? Você também chegou até essa ideia, porque eu acho que é uma coisa que estava pairando no campo, né, da egrégora de chamas gêmeas. Eu falo muito essa coisa do quebra-cabeça, né? E acredito que todos nós temos uma pecinha desse quebra-cabeça, todos nós podemos contribuir. Agora imagina colocar todas essas peças juntas, né? Imagina a imagem que não vai formar, a clareza, né, que não vai formar. Então a ideia foi isso, e eu desde sempre deixei bem claro, né, para as chaminhas que me seguem, que eu não tô nessa de, eu vou chamar só quem concorda comigo. Não, não, eu quero troca, eu quero a troca. Porque aí é muito confortável a gente ficar aqui só no nosso grupinho, onde só a gente, né, concorda e tal. É muito confortável. Eu quero ver. Estou recebendo pessoas que falam coisas nos vídeos que é diferente das coisas que eu falo no meu canal. E eu acho isso maravilhoso, sabe? Todos nós estamos experienciando essa caminhada num ponto de vista único. Único. Então não tem o certo, o errado, tem o que ressoa. Eu postei hoje no meu canal a entrevista com a Stella George, que é a maior referência que eu tenho nesse assunto, né? Mas significa que eu copiei o conteúdo da Stella para o meu canal? Não. Quem olha um e olha outro vai falar, tem absolutamente nada a ver, né? Mas é aquela coisa, eu até falo isso no vídeo, né? São sotaques diferentes para se falar o mesmo idioma, a mesma língua. E é sobre isso, né? A gente está experienciando por ponto de vista único, então tá tudo bem se a gente olha, eu já penso assim, eu já penso assado, né? Mas que tal a gente começar essa movimentação de unificação? Porque eu percebo não, assim, eu acredito que essa coisa da dualidade, isso tá em tudo. Isso é tipo, é uma frequência. Isso é uma coisa que está impregnada junto com toda uma vivência que a gente teve na terceira dimensão. Então a gente está com esse senso da dualidade, da separação, né? Não é só separação da chama gêmea, é em tudo. Então a gente compete no trabalho, a gente compete na família, a gente compete no círculo de amigos, né? A gente compete com seus vizinhos. Tá? É sempre aquela coisa de querer ser o melhor, chegar na frente, ter mais vantagem, ter mais destaque, ser mais reconhecido. Então essa dualidade ela está impregnada na gente que nem vírus. E como é que nessa frequência a gente está pensando em ter a união com a outra parte, né, do nosso sistema, colocar junto nessa frequência? E isso se manifesta no coletivo de chamas gêmeas também. A dualidade está no nosso inconsciente, né? E a gente vive a dualidade. É quando a gente fala assim, mas então o que tem que fazer para se unir com a chama? Já estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro, já fiz cura, já fiz. E está operando na dualidade, né? É um coletivo e é uma egrégora. Eu vejo assim, é um corpo, né? A Bíblia ela chama esses escolhidos que estariam aqui fazendo esse trabalho, né? Nesse final dos tempos que a Bíblia fala, que é o final desse ciclo, né? Chama como se a gente fosse o corpo de Cristo.
Inclusive, tem algumas passagens até que, por exemplo, tem uma passagem na Bíblia que fala do homem judeu, né? E é onde eu falo que para interpretar a Bíblia você tem que ter tem que ler com o terceiro olho, tem que ler com a consciência expandida, coisa que o cristianismo não está fazendo até agora. Até agora. Então, às vezes, quando aparece um perdido lá no meu canal, meu Deus, você está falando coisa que tem nada a ver, tem nada a ver. Se for procurar a resposta lá dos pastores, dos teólogos e tal, não vai entender o que eu estou falando, porque tem que ler com a consciência expandida. Né? Tem uma passagem muito conhecida que fala que nos últimos dias, né, as pessoas elas iriam agarrar as vestes do homem judeu, de um homem judeu, né? Iriam falar para ele: nós vamos com vocês, porque nós ouvimos dizer que Deus está com vocês. Então, dentro do cristianismo, o homem judeu é Jesus. É misterioso. Na Bíblia não fala a identidade dele, só fala do homem judeu, né? Mas não fala quem é esse homem. Então, no cristianismo, se você for perguntar, é Jesus, né? Só que que nem eu falo, tem que ler a Bíblia com a consciência expandida. Como é que a Bíblia fala assim? Que as pessoas agarram as vestes, as roupas desse homem judeu e falam: nós vamos com vocês, que nós ouvimos dizer que Deus está com vocês. Né? Então, tem uma representação. Nesse tempo que a gente está vivendo agora, a gente fala muito na volta de Cristo, e que Jesus Cristo vai voltar, e os cristãos realmente acham que vai ver ele em cima de uma nuvem e tal, voltando. Mas é uma coisa assim para a gente parar para pensar. É uma missão crística, a missão Chamas Gêmeas, né? E se a gente parar para pensar, ele já voltou, porque a gente está aqui. Né? Então, essa representação desse homem judeu, que na verdade é um plural, né? Quando as pessoas falam vamos com vocês, é um plural. Então, aquele homem não é uma pessoa. Aquele homem representa um grupo de pessoas. Então, tem muita gente que, né, enfim, tem muitas outras passagens que são referentes aos 144.000, a esses escolhidos. Tem muitas outras representações, né? E eu estudo isso há muito tempo e hoje tudo é como se assim tudo tivesse se encaixando. E eu estava aqui pensando, né, sobre a mensagem de Cristo. Eu não sou a maior entendedora da Bíblia, por isso que eu adoro seus vídeos, porque eu aprendo bastante. Mas, para mim, Cristo sempre foi a representação da união. E isso, assim, sempre me incomodou esse tipo de discurso, porque ele envolve tudo. Quando você está a favor da separação, né, quando você abre uma câmera e vai falar para as pessoas sobre o chama gêmea, e você diz que só você tem a verdade de tudo, e todas as outras pessoas estão falando bobagens, né? Você está separando. Você está querendo que as pessoas só ouçam você, que você seja um semideus, né, aqui encarnado nessa terra, que seja ouvido, porque só você tem a resposta certa para tudo. Por quê? Porque é exatamente isso. Você precisa estar ali para você saber o que ressoa com a sua alma, como você falou, né? Então, assim, isso já você entender isso, para quem está consumindo um conteúdo, já é muito importante. Agora, para quem está fazendo um conteúdo, eu acho que seria de um bom senso muito grande se a gente trouxesse esse ponto de vista. Eu ia falar essa humildade, mas não sei nem se a palavra é humildade, não. Mas esse reconhecimento de que não, você não sabe de tudo, meu amor. Desculpa te falar, mas você não tem todo o conhecimento do mundo e não tem como, não faria sentido uma encarnação em grupo se uma pessoa só fosse detentora de toda a sabedoria humana em relação a um assunto específico. Então, isso é muito perigoso, porque aí, dependendo de que rumo está tomando uma pessoa que traz essa percepção de que eu sei de tudo, eu sei toda a verdade, eu trabalho com as melhores fontes, eu faço isso, você está invalidando o fato de que tem pessoas que trabalham com chama gêmea que vão ter outras fontes. Então, a Joyce traz a fonte da Bíblia. Tem pessoas que trazem fontes lá dos estudiosos franceses. Eu trago uma fonte que é da minha vivência, é direto com a fonte criadora aqui, mas não porque eu sou especial, porque Deus me ama e Ele traz tudo para mim. Não, porque na minha experiência é assim. Eu não sinto de ir procurar e desesperadamente entender o que os autores franceses disseram sobre o que é a chama gêmea e a dinâmica de chama gêmea. Eu não sinto no meu coração. Se eu sentisse, isso seria leve e natural para mim, mas não é. A minha missão é com a experiência da minha própria dinâmica e atendendo outras pessoas. Então, você vai me dizer que eu não tenho algo para contribuir? Logo eu, que tudo que eu mais queria era não ter que abrir um canal de chama gêmea, porque eu não queria ter essa responsabilidade. Tu também não queria, não? Tudo que a gente não queria era ter essa responsabilidade de falar sobre isso aqui. A gente é colocado por algo maior, gente. Não é porque você, nossa, deixa eu ir lá, porque agora eu sei de tudo e eu vou mostrar para todo mundo que eu sou a bozona e sou
tudo sobre isso. Não, a gente tem uma pressão de algo maior, dizendo assim, você tem que contribuir com o que você está aprendendo, com o que você sabe, com o que você está vivenciando. As pessoas precisam disso. Então, eu não sou a detentora da realidade, da verdade toda, eu tenho algo para contribuir. A Joyce tem algo para contribuir. E todas as pessoas que estão aqui à frente, eu digo que elas têm algo para contribuir. Quando não faz sentido para mim algo, eu digo, tudo bem, isso aí não faz sentido para mim, não ressoa. Tem época que eu vejo conteúdo de uma pessoa, depois eu já não assisto mais, e eu acredito que as pessoas fazem isso comigo também. Deve ter gente que olha meu canal um tempo, depois não olha de novo, depois volta, porque às vezes as pessoas até me dizem isso. Nossa, Débora, teve uma época que eu não estava querendo ver conteúdo de chama gêmea nenhum, parei até de ver o seu canal, mas aí depois eu voltei, porque é isso mesmo, a gente vai vendo que faz sentido, né? Mas agora, falando um pouquinho, né, sobre essa coisa de ter um conhecimento que é o correto, enquanto os outros são errados, né? Isso criou, assim, uma confusão dentro desse coletivo. Eu vi as pessoas surtando. Eu sei que quando você falou, né, dessa resistência que a gente teve, o quanto que a gente não queria fazer isso. Gente, a minha essência, eu sou uma essência bicho do mato. Não é que eu tenho que curar nada, tá? Parem de falar que eu tenho. O pessoal fica, você tem que se curar disso e você tem que passear. Não, eu não tenho. Não é uma doença. Eu não estou doente. Eu sou reservada na minha energia, né? Eu não me dou bem com muitos estímulos. Eu gosto de ficar mais. Eu sou, igual a Stella falou, né? Eu sou ostra. É a minha essência. Né? Eu gosto de ficar quietinha com os meus pensamentos. Eu moro sozinha. Eu gosto de silêncio. Na minha casa não tem televisão, na minha casa não tem rádio. É um silêncio, é a minha essência. E eu demorei, né, esse tempo todo na minha vida. E agora, no meu processo de cura, eu estou podendo ser quem eu sou, porque antes eu vivi na contramão disso. Né? Eu vivi sendo exposta e né, no sofrimento. Assim, hoje em dia eu posso. Né? Então, é a minha essência. Então, eu sei o quanto que eu relutei para criar esse canal. Né? Eu tinha algumas percepções para passar, né? Que era até onde eu estava escrevendo um livro sobre isso, mas eu não fazia a menor ideia do que aconteceria a partir do momento que eu iria abrir o canal, porque é onde eu falo que todos nós somos importantes. Nós temos vivências que, a partir do momento em que a gente entra na dinâmica de Chama Gêmeas, nesse percurso, todos nós vamos ter coisas únicas para trazer por conta da nossa vivência, por conta do que trouxe a gente ali. Então a gente tem percepções únicas, uma contribuição única para poder passar, né? E ali quando eu comecei aquele canal, a única coisa que, aliás, tinha chegado para mim uma intuição no início de 2024 que falava assim, 2024 vai ser um ano de voltar às origens, né, das chamas gêmeas, voltar para casa, voltar para as origens. Só isso, mas eu imaginei assim, o que é o quê? Vai a união? Será que 2024 é o ano das uniões? E não sei o quê, né? Não tinha menor. E agora, olhando para trás, agora recentemente que eu vim fazer essa comparação, né? Assim, falando agora no meu processo, naquilo que eu contribuí, realmente essa questão de investigar porque a minha espiritualidade é assim, pelo menos comigo é assim, né? Eles não me dão pronto, eles me dão, ó, vai lá e pesquisa lá, se vira, pesquisa, né? Então, meu canal não é um canal de canalização, não é um canal, enfim, né, de incorporação, é pesquisa, porque é dessa forma que eles se comunicam comigo. Então, tinha alguns livros que eu tinha lido, né, que eu estudo isso há muito tempo, e falava assim, vai lá e busca tal livro. E às vezes era um livro que eu li quando eu tinha. Li não, né? Que eu estudei quando eu tinha 11 anos de idade. Eu falei, onde é que está esse livro? Aí ia na casa da minha mãe, visitava ela, ia lá no acervo dela e achava aquele livro lá todo empoeirado. Aí chegava, vamos ler, vamos ler, vamos ler. E ficou muito claro essa coisa da gente voltar ao início para mim. Né? A gente está falando muito no percurso de Chama Gêmeas, como todo mundo já sabe, a gente vai, né? A gente está saindo da consciência de terceira dimensão e indo para quinta. Só que a gente está preso num limbo. Eu sinto isso, é tipo, não avança, não tá aí, né? O planeta está aí a todo vapor, acendendo, ressonância Schumann aí, né? Entrando muita luz, o planeta tá, e a gente está travado. E isso, quando chegou para mim, dessa coisa de voltar ao início, é que eu vim entender, para a gente entender como é que a gente entrou na consciência de terceira dimensão, para a gente entender como é que a gente vai sair dela. Então, a terceira dimensão começou com a separação alquímica dos complementos divinos, que gerou todo um desequilíbrio em tudo. Gerou dualidade em tudo, porque eu falei, dualidade é uma frequência. Então, gerou dualidade em tudo, separação em tudo, eco, ruído em tudo,
né? Então, assim, esse movimento que a gente está fazendo agora para sair da terceira dimensão, se para entrar na terceira dimensão a gente, né, se polarizou, então para sair, como é que a gente faz? A gente junta. Então, me vindo essa consciência, quando eu penso em desistir, me vem essa intuição de falar assim, cara, você sabe o quão sério é isso? Você sabe o quão sério são essas uniões, né? A gente ainda fica muito pisando em ovos. Eu vejo o coletivo pisando em ovos para falar de união, como se fosse uma coisa assim, se rolar, rolou. Mas não é o mais importante. O importante é você seguir a sua. Você vai para onde? Vai para onde nessa seguir a sua caminhada sozinho, apartado do outro lado da sua consciência? Você vai para onde? A questão é essa. A questão é essa, né? Se a gente entrou na terceira dimensão por separar, a gente só vai sair daqui se a gente unir. Então, é o tamanho da seriedade e da responsabilidade que a gente tem na mão. Então, quem está de frente para o coletivo tem que ter essa responsabilidade, né? E fica aquele melindre, né? Não sei se você percebe, um melindre para falar de união, um melindre para falar da questão casal das chamas gêmeas, um melindre para falar de não, é porque a gente não quer gerar obsessão, apego, e aí que gera. É aí que gera, com esse papo de não, tem que deixar sua chama gêmea para lá, esquece. Falar isso para um coletivo de complementos divinos que já estão sentindo a frequência deles puxando, né? Que o magnetismo entre as contrapartes ficam puxando. Aí é onde a pessoa vê o nome da pessoa no dia todo, escuta aquela música também o tempo todo, lembra e não sei o que. O magnetismo, isso aí são os campos se entrelaçando. Aí você fala para esse coletivo, esquece, igual você, né, você ouviu também, esquece, deixa para lá, faz um detox da sua chama. Isso gera no nosso inconsciente, né? E é até cientificamente comprovado, gera compulsão. Gera compulsão. Isso é cientificamente comprovado. Falar para deixar para lá, você vai fazer uma dieta que você quer perder peso, e aí vou cortar tudo, né? Vou cortar. Vai acontecer o quê? Vai ficar um tempinho nessa dieta e depois vai voltar a comer muito mais. Então não é assim, é o equilíbrio, né? Então, essa parte, né, da importância da união, eu acho muito curioso, porque a gente estava conversando naquela ligação que a gente fez, ficou lá 3 horas conversando, a gente estava falando sobre isso porque eu estava explicando para a Joyce que antes de ser terapeuta holística, eu tive a oportunidade com 18 anos de ser terapeuta holística. Mas eu tive essa oportunidade, a pessoa que disse assim: "Ó, a gente te ensina tudo. Ela disse, você vai ter que escolher se você vai para a universidade, vai fazer seu curso, vai agradar seus pais, ou se você vem por esse caminho aqui. E eu escolhi agradar meus pais, né? E eu já tinha passado no curso de filosofia, e passando no curso de filosofia, logo no primeiro semestre, a minha disciplina preferida aconteceu, que era lógica. Lógica exige que você consiga identificar as contradições dos discursos. É para isso que existe a filosofia, a lógica na filosofia. E o pessoal ficou indignado assim de ter lógica, porque a lógica é quase que uma matemática. A gente estava ali, poxa, eu passei por um curso de humanas e no primeiro semestre eu estou estudando matemática, que absurdo é esse, né? Mas eu amava, porque, gente, você precisa realmente ter coerências nos discursos. Você não pode falar uma coisa e depois você fala uma outra que não casa, né? É contraditória. Então, quando a gente fala de união, união é união, né? União é união, união em todos os aspectos. Aí você pega e dá todo o fundamento. É uma coisa que eu sempre gostei de falar também, até no meu curso de tarô eu também falava, né? Eu gosto de falar de fundamentos. Eu quero te ensinar a pensar. Então vamos lá. Se a gente tem como fundamento que as chamas gêmeas são duas polaridades de uma única alma, que nós encarnamos nessa encarnação aqui, com a possibilidade de acessarmos todas as informações que nós precisamos para fazer a limpeza necessária para que seja possível nós nos reconectarmos e acendermos juntos, ou você leva esse discurso até o final, ou você para de falar sobre isso. Porque você falar isso e ser a mesma pessoa que diz, né? Olha, pode ser que você se una, pode ser que não. Você pode escolher se você vai se unir ou se você não vai se unir. Você vai escolher se você vai ficar com chama gêmea, se você não tem sentido. Você não pode, assim, não tem, você vai defender uma coisa ou outra. Não tem como você dizer assim, estamos nessa encarnação
O propósito é esse, vamos fazer essa limpeza, e aí agora a gente vai assim, porque se unir, porque essa união é importante para você, para sua alma, para sua contraparte, para todo o coletivo, para o mundo inteiro, a vibração que se emite quando a união das chamas gêmeas e tudo mais. Aí você tem todo esse discurso, e você é a mesma pessoa que diz assim, não pense na sua chama gêmea, não olhe para a sua chama gêmea, não quero saber da sua chama gêmea. Esqueça a sua chama gêmea, faça um detox da sua chama gêmea. Aí você está Nem a separando, pessoa consegue. aí você está falando da importância da união e você é a mesma pessoa que está falando que você tem que excluir a sua contraparte do seu pensamento. É uma questão de lógica, gente. É uma questão de contradição. Então a gente precisa identificar onde isso. Eu estava passando com a Joyce, a gente precisa identificar onde estão os discursos de contradição. Que ao mesmo tempo que estão ali, não, porque é a união, te chama gêmeas, ao mesmo tempo está falando, não, é a separação, porque você não precisa, porque você pode escolher, porque você está aqui. Como assim? Decida o que você está querendo defender aqui. Ou você vai por um caminho ou você vai por outro. Não tem como você dizer duas coisas, né? Ah, a união das chamas gêmeas e no mesmo assunto dizer não precisa da união de chamas gêmeas. Não faz sentido, né? Não faz sentido, porque quando você fala sobre união, e a Joyce tem um vídeo excelente sobre isso, é aquele vídeo, Joyce, que você fala sobre a questão das polaridades e que você fala sobre tudo ser um imã, né? A gente está ali sendo atraído. A gente tem ali um magnetismo, a gente está sendo atraído. A sua contraparte, ela está ali sendo puxada. O que faz com que nós estejamos separados são as nossas resistências, é o nosso ego. Mas a nível, eu falei isso hoje, ontem, na verdade, no vídeo que eu gravei na sessão coletiva. O que eu estava falando? A nível de alma, tudo que nós queremos é a união. Se a gente está com um discurso que diz que, não precisa unir. Ah, não, vai viver com a alma gêmea. Ah, não, porque você não tem que pensar nisso. Ah, não, porque aí você tá assim, quer dizer, então, que eu tô aqui para me unir, mas que eu não posso pensar em me unir. Quer dizer, como assim? Eu tenho que excluir o pensamento sobre união. Não posso pensar sobre isso, não posso querer isso, não posso desejar isso, porque se eu desejo isso, eu estou numa dependência emocional. Gente, ó, se tem uma pessoa que já passou por dependência emocional, vocês podem apostar. Eu sei o que é dependência emocional desde que eu me entendo por gente. Quando a gente está em dinâmica, existe a possibilidade de você estar numa dependência emocional? Existe. Mas o que é que eu percebo em pessoas que estão em dinâmica? Quando elas entendem o que é estar em dinâmica de chama gêmeas, é pouco tempo até ela entender e virar a chave. Opa, eu preciso cuidar da minha espiritualidade. Porque ela entendeu o fundamento, ela entendeu que ela está numa encarnação com a polaridade oposta a ela e que a ideia é a união e que para que essa união aconteça, ela precisa fazer uma limpeza para tirar as resistências, as camadas que foram construídas pelo ego, né? As barreiras que foram construídas pelo ego para que essa união dê certo. Então, você entendeu isso? O que, é que você vai cuidar? Da sua espiritualidade. Então, dificilmente, sinceramente, pode ser que a experiência de outras pessoas seja outra, e aí é como a gente tem que estar aberto sempre a outras possibilidades. Mas, honestamente, as pessoas que vêm do meu canal, olha, não sei nem qual é a estatística, assim, mas é raro, raro, raro uma pessoa me procurar para querer saber. Aí, o que, que a pessoa está pensando? O que, que a pessoa está sentindo? O que, que a pessoa está querendo? Mas é raro, num nível, não vou dizer que nunca aconteceu, já aconteceu, mas assim, na minha cabeça que está vindo agora uma pessoa. Sabe assim, e assim, demorou muito para isso acontecer. Então, assim, é uma coisa que não costuma acontecer, porque quando a pessoa entende o fundamento que está em dinâmica de chama gêmeas envolve você passar por um processo de evolução espiritual em que você se conecta com o amor incondicional, baixa as barreiras do ego, para que essa união aconteça. Porque a primeira coisa que você entendeu, cara, o que você vai fazer? Você vai procurar se espiritualizar, você vai procurar curar suas feridas, você vai procurar baixar as barreiras do ego, você já entendeu. Então você vai por esse caminho. Então, assim, não precisa ter medo da dependência emocional quando você entendeu o fundamento do que é estar em dinâmica de chama Exato, gêmea. exato. E ter aquela ciência, né? Quem está falando para o coletivo, ter a ciência de que você está falando com adultos. Você não está falando com criança. Não tem essa coisa de, ai, mas aí não pode falar isso, porque senão a pessoa vai ficar pegada. Aí você tira esse componente totalmente, sendo que a pessoa está sentindo aquele magnetismo, né? Aquele puxão, aí é onde a coisa desequilibra, né? E se você for parar para pensar, né? Geralmente as pessoas que defendem esses discursos da não união, enfim, tiram a importância da união, né? São aquelas pessoas que você percebe que existe uma dor ali,
Você percebe que existe, né? São pessoas que talvez, até pelo apego mesmo, tentaram muito e se decepcionaram muito, então tem uma dor. E aí é na dor que a pessoa chega para poder falar. Igual você falou, eu também, se eu estou no meu período do ego, da dor, eu sumo lá do canal, fico um mês e meio sumida também, né? Porque eu sempre falo isso também nos meus vídeos. O ego também canaliza. Então, se você tá no ego e vai lá, né? Você vai realmente receber intuição. Você vai receber. Mas da onde está vindo essa intuição? Que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa, né? Mentor que muda de ideia. Enfim, onde é que está isso tudo? Né? Então, eu acho muito importante a gente lidar com esse percurso do jeito que é. Joga, ó, é isso aqui, joga com responsabilidade para o coletivo. O objetivo é esse, o objetivo é a união, né? Porque a consciência de quinta dimensão, porque eu vejo canais na espiritualidade com centenas de milhares de inscritos falando o tempo todo que a gente vai para a consciência de quinta dimensão, que agora a gente vai se reconectar com a fonte criadora. Como? Cadê? Excluindo Explica o gêmeo. como. Explica como. Explica como que Excluir a a gente... chama gêmea. Ai, Por mas que sem que a chama agora gêmea. o que que vai acontecer que vai possibilitar que antes não estava acontecendo, né? A gente tem todas as referências, porque se parar para pensar, eu não trouxe nenhuma novidade em fazer essa. Eu só juntei uma coisa na outra. A gente fala de chamatrina. O que é a chamatrina? Né? Que não acontecia aqui na terceira dimensão. Né? Quando a gente fala assim, essa coisa da conexão com a fonte criadora. Né? E o universo é assim: você pega o masculino, você pega o feminino, em termos de energia, porque o universo é, né, os dois em equilíbrio, você junta, depois que juntou, você vai lá na fonte criadora. É tipo isso aqui, ó. É tipo isso aqui, né? Porque energia é energia em qualquer lugar. Você tem o masculino, você tem o feminino, juntinhos aqui, ó, juntos, equilibrados e juntos. Agora você pega isso aqui e bota lá na fonte. E aí você, ó, energia, gerou luz. Energia, gente, energia, é isso, é o que a gente é. A energia ela é a mesma coisa, tanto de forma artificial, né? Que você ali, aqui, ó, para gerar essa luz aqui em cima de mim, tem um masculino e tem um feminino, tem eletricidade, tem magnetismo, gera luz. E a gente é a mesma coisa. Então, como é que a gente vai se conectar à fonte? Né? A fonte é a tomada, tá até ali, é a tomada, a fonte está ali. Né? Mas como é que você vai se conectar? Não adianta pegar um só e colocar lá, ou pegar dois iguais e colocar lá, vai dar ruim. Vai dar ruim, não faça isso. Né? É por isso que não se conecta com a fonte de outra maneira, é por isso que é dessa maneira. Então, falar para o coletivo de forma aberta, né, que você está nesse processo justamente para findar a consciência de terceira dimensão e ascender, né, mas que se você continuar, né, perseguindo sua chama, se você continuar, isso aí é você agindo fora, né, do equilíbrio. Não adianta, é botar no equilíbrio. Hoje eu estava conversando com uma chaminha que estava com um processo, né, com muita dor, e eu estava falando, ela estava falando dessa coisa, e esse amor que não vai embora, e não sei o quê, e se sentindo injustiçada por isso. E eu falei da importância do amor próprio, né? Porque nessa dinâmica, quando a gente desperta, quando a gente conhece essa contraparte aqui na fisicalidade, a primeira coisa que surge ali é o amor que você tem pela contraparte, né? É automático, é automático. Surge esse amor na sua frente. Né? E aí, tem que se livrar desse amor? Não, você só precisa trabalhar agora no seu amor para poder fazer o equilíbrio, para balancear. É só isso, porque enquanto não acontecer, vai ficar assim, vai ficar pesando, fica desigual, fica pesado, fica, né? E fica. Você só tem que trabalhar no seu, porque o nosso amor próprio não é automático, infelizmente. A gente não foi ensinado a se amar nesse sistema. A gente não foi ensinado a ter amor próprio nesse sistema. Tá todo mundo externalizando o amor. Então, o amor pela contraparte é fácil de reconhecer e até de forma automática, né? Mas o nosso não. Então, é essa caminhada para o lado de dentro. Então, quando você chega para o coletivo e fala abertamente, sabendo que você está falando para um grupo de adultos, não está falando para criança, né? Então, é isso. Eu pude observar, desde que eu comecei a falar dessas questões abertamente, chamas que eu acompanho há muito tempo, né? Entrando nesse equilíbrio. Hoje eu recebi um depoimento que é a coisa mais linda de alguém que está vivenciando o amor próprio, né? E venho recebendo de lá para cá. Eu falo, tá vendo? Tá vendo? Não estou deixando ninguém no apego, não estou deixando ninguém na dependência, né? Não estou deixando ninguém agindo que nem doido. Porque, para mim, né, eu sempre falo isso, são as duas fases da dor. O apego, né, e a indiferença.
tudo é dor. Tudo é dor. Para mim não tem, para verdade, falar a verdade, não tem nem apego e indiferença. Para mim é apego e apego parte 2. Porque é uma forma também. Você precisa Apego fazer, disfarçado. você precisa fazer uma força para se desconectar da sua contraparte. E ainda assim, você precisa fazer uma força. Então, para você ficar apegado à sua contraparte, você está fazendo uma força também. Porque é uma conexão que existe, você não precisa fazer nenhum tipo de força para ela existir. É natural. Então, se você está pegado, você está fazendo força. Você está fazendo um esforço, isso vai te cansar. Aí, quando você cansa, geralmente o que acontece? A pessoa vai lá para outra ponta, para indiferença. E aí continua fazendo força, continua fazendo, né, esforço, que você precisa fazer um esforço para cortar, tentar cortar, sei lá, essa conexão. E por que que a gente não faz assim? Por que que a gente não vai para o meio, né? Nem gregos e nem troianos, por que que a gente não vai para o meio? E entra no tal do equilíbrio que a gente tanto fala, que essa jornada é sobre o equilíbrio. Por que que a gente só não vai para o meio? Né? Aceita o amor que você sente por essa pessoa e entenda que o trabalho agora é desenvolver o seu amor. Eu falei isso para essa chaminha hoje. Não existe nenhum trabalho a ser feito, não existe nada a ser resolvido em relação à chama. A chama é. Eles são a gente. Eles somos a mesma coisa, a mesma alma. Então não existe nada a ser resolvido em relação à chama. O que que eu faço então? Aí ele me falou isso, não existe nada a ser resolvido, não existe problema a ser resolvido com a chama. O problema que tem que ser resolvido é do lado de cá, é onde está em falta, ali que tem que ser preenchido, né? Para poder fazer o balanço, não tem que esvaziar esse lado, né? Que vai estar sempre em desequilíbrio. Então, quando eu percebi, quando a gente começa a falar com as pessoas, ciente de que você está falando com um grupo de pessoas adultas, né? Ah, mas e aí aqueles que vão ficar? Eu não posso me responsabilizar por todo mundo, primeiro, né? Eu não posso, eu sei do que eu estou falando. E com muita responsabilidade, que eu estou vendo o resultado nas pessoas. É porque antes estava pesado. Pensa como é que estava, né? Há um ano atrás. Meu canal vai fazer um ano. Eu sei que quando eu comecei a gravar uns vídeos, esse negócio de chama gêmea era tipo um campo de batalha, virou ringue, né? As formas como as pessoas falavam do DM, não, olha o DM, falavam do DM na internet, o DM virou um vilão, tinha virado um vilão, né? E Um quando eu comecei, xingamento, né? Uma exato, coisa. era um ringue para mostrar que aí e tinha um papo assim esse papo, né? De que o DF agora vai ascender com a alma gêmea. O DM vai ficar com o kármico e vai para o exílio, vai ser exilado, né? Aí eu Ai, fico pensando assim, gente. olha o nível de maturidade desse povo, né? Olha o que que faz essa coisa de você ficar muito no lado e depois você ir muito para o outro. É o que eu brinco dos secos e os molhados, né? Os molhados são os apegados, que tem um excesso de água, né? Aí do nada, quando a pessoa cansa, a pessoa seca, drena totalmente. Mas vou falar a verdade para você: entre os molhados, né, os apegados e os secos, indiferente, eu ainda prefiro trabalhar com os molhados, com os apegados. Eu ainda prefiro trabalhar com esse pessoal que está ali sofrendo no apego. Joyce, o que que eu faço? Minha vida não faz sentido sem essa pessoa. Eu prefiro trabalhar, porque ali a gente ainda pode enxugar, ali a gente ainda pode, né, tirar um pouco dessa água. Tem trabalho a ser feito ali. Agora, quando secou, isso, quando seca, é o ego tomando conta. E o ego enrijece de uma tal maneira que como é que você quebra esse ego? Como é que você trabalha? Não é que dizer que não tem jeito, né? Mas será que a pessoa vai querer, né? Depois de que secar completamente? Tem Eu volta, tem falo. jeito, mas é tão difícil. Aconteceu isso comigo, né? E em 2020, naquela partezinha da minha história em que a mãe do meu gêmeo disse assim: assume o que você sente por ele, assume o que você sente por ele, eu não consegui assumir. E aí eu acho que a gente volta nesse ponto do amor próprio. As pessoas confundem, as pessoas não sabem o que é o amor próprio e acham que amor próprio é negar o amor pelo gêmeo. Porque assumir o Aham. amor pelo gêmeo, né? É assim: nossa, como que eu vou assumir o amor por uma pessoa que não me dá nada, por uma pessoa que me dá migalhas, por uma pessoa que não me dá o que eu quero? Né? Às vezes eu recebo meus comentários assim de pessoas que eu acho que nem são inscritas no meu canal, porque eu acho que ela não ia aguentar me ouvir falando muito se ela escreve algo como aquilo ali, né? Ela fala assim, ai, porque então se é assim, eu prefiro ficar com a alma gêmea.
Tá bom, o seu ego prefere ficar com a alma gêmea, né? A sua alma, ela continua com aquela sensação de que está precisando de algo, está faltando algo. O que ela está sendo atraída ali, o que ela está buscando, está na sua contraparte, não está na sua alma gêmea. E aí o tempo passa, as coisas vão acontecendo, e uma hora você. Puxa vida, foi o que aconteceu comigo. Eu achei que era amor próprio, eu bloquear o meu gêmeo em tudo, eu seguir a minha vida como se ele não tivesse existido, eu fingi que eu não sentia nada daquilo, bloquear esse sentimento, pedir a Deus, pelo amor de Deus, para eu não sentir mais aquilo ali. Como um bom DM, eu consegui facilmente, deu 3 dias, eu estava lá vivendo outra coisa. Então, assim, eu consegui. Mas quais foram as consequências para mim de ter conseguido fazer isso? Não foram fáceis, foram horríveis, porque eu me desconectei de mim, eu adoeci. Aqui no meu corpo físico eu adoeci, porque eu estava negando a mim mesma, porque eu não sou eu sozinha. O meu gêmeo também está em mim. Então, se eu nego o amor que eu estou negando, que eu tenho por ele, eu estou negando o meu amor próprio. Não existe amor próprio sem você incluir a sua chama gêmea. Então, assim, aí as pessoas têm, né? Acham que isso é romantizar. Vamos falar sobre isso, Joyce? Eu acho que esse ponto é bem legal, né? As pessoas acham que isso é romantizar a dinâmica de chama gêmeas. E eu discordo totalmente. A minha visão é a seguinte: eu vou ver se eu consigo ser clara, né? A dinâmica de chamas gêmeas, ela não é um processo romântico no sentido de, nossa, que maravilha, meditei uma semana e agora meu gêmeo me mandou uma mensagem carinhosa, querendo me encontrar desesperadamente com um buquê de rosas na mão para a gente casar com a aliança no dedo. Não é romântico, não é romântico, o processo não é romântico. Aliás, o processo, assim, vai ter situações e situações para algumas pessoas, pode ser extremamente doloroso, e é preciso ter compaixão por quem atravessa o processo, através dessas questões dolorosas, porque tem gente, como a gente estava conversando mais cedo, que conhece, que entende da dinâmica de chama gêmeas já desde o começo. Tem gente que passou pelo processo todinho sem saber que estava na dinâmica de chama gêmeas. A minha amiga, a Janaína, ela passou por toda a dinâmica dela sem saber que estava na dinâmica. Ela teve uma separação de 6 anos do gêmeo, mas não sabia. Então, tudo foi bem mais tranquilo, bem mais leve no processo dela, comparado às pessoas que sabem desde o começo e fica naquela piração de não saber o que fazer, se eu tenho que pensar, se eu não tenho que pensar. Ela não tinha uma série de questões que a gente tem quando a gente sabe que está em dinâmica, mas é o processo de cada um. E vai ter processo que vai ser doloroso, sim, porque você está desfazendo das camadas do ego que você fez muito esforço para construir. Então, o que é que acontece? A gente está num processo que realmente não é romântico o processo em si, mas isso não significa que a relação entre chamas gêmeas não seja uma relação que envolve um casal que vai ter um relacionamento romântico. Sim, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu atendo pessoas desde quando elas estavam bloqueadas e ver esse processo de ver todas essas camadas do ego sendo desfeitas, aí ver essas pessoas entrando no relacionamento com gêmeo e acessando mais ferida e limpando mais ferida e vendo que cada dia mais esse relacionamento fica mais romântico, romântico, de assistir filminho, de dormir garradinho, de dizer que tá com saudade, de dizer que ama. Pode se espernear e arrancar os cabelos se você acha que isso aí é um problema, porque é desse jeito que eu testemunho, vendo as pessoas que não estavam lá bloqueadas e hoje estão em reunião. Então, assim, é para isso, eu brinco com o negócio das pessoas que eu vejo isso acontecendo, eu brinco dizendo assim, que elas vêm com os depoimentos, olha o que eu recebi, olha o que eu ganhei, olha essa mensagem, assim, é para isso que eu trabalho. Eu vim para ajudar com isso aqui. Não quero menos do que isso. Eu faço orações todos os dias para vocês se reunirem. Vocês façam oração para mim também. Eu não estou aqui de brincadeira, não. Existe o medo do romantismo, né? Existe esse, né? Não, meu Deus, não pode ser, não. E quando eu percebo assim que as pessoas estão falando assim, ah, não é romântico, eu percebo que quando essas pessoas falam isso, elas não estão falando de romance. Elas estão falando dessa guerrazinha dos sexos que a gente tem aqui na terceira dimensão, né? A gente tem aí, enfim, esses jogos de sedução. As pessoas estão falando disso. Eu falo que pena que, né, a visão de romance dessas pessoas é tão pequena, porque na verdade quem é romântico é a fonte criadora.
O verdadeiro romântico, a verdadeira romântica, né? Essas duas forças que regem o universo, que é masculino e feminino, e que fez a Ah, gente gente, dessa eu vou te forma. interromper agora e vou te dizer um negócio. Até o baiacu é romântico. Você vai me privar, eu com meu ascendente em câncer, meu Marte em câncer. Até o baiacu tá lá fazendo uma mandala para atrair a fêmea dentro do mar com areia. Você vai me dizer que eu não vou poder ter o meu romantismo também? Ah, me poupe. Não A vai ter sim, fonte criadora senhora. nos fez assim, né? A Bíblia fala, o Deus fez vocês assim, macho e fêmea, em termos de energia, né? Energia masculina, energia feminina, eletricidade, magnetismo, feito para se atraírem e se fundirem, né? E tem uma coisa muito interessante também, por exemplo, quando a gente pensa a respeito do romance, o romance mesmo, vamos falar de coisa romântica, né? Ahn, a classe artística, por exemplo, os compositores que compõem essas músicas, essas canções belíssimas, né? A classe artística, de forma geral, não só agora compositores e cantores, mas são pessoas que têm a sua energia feminina muito aflorada, porque é na energia feminina que a gente se conecta com o espiritual, que vem inspiração, que vem intuição, vem disso, né? E aí quando você pega uma música, assim, por exemplo, pega um Djavan da vida aí, um Djavan que fala assim: você deságua em mim e eu oceano. O Djavan, para poder escrever essa letra, ele deveria estar num grau de conexão com Deus, com a fonte criadora tão gigantesca, né? Para compor essa letra que pode passar 20, 200, 300, 300 anos. Essa música ela sempre vai arrepiar tudo quando a gente ouvir, né? Porque isso é manifestação de Deus. Isso é conexão com Deus, isso é intuição, inspiração vindo lá de cima, né? E assim como um artista que pinta um belíssimo quadro, que tem artista que começa a pintar o quadro, tem uma hora que ele não está nem mais sabendo o que ele está fazendo, vai fazendo, sabe, uma energia ali rondando, e quando vê, está pronta aquela obra de arte. E assim quem escreve um poema, tem dias que a pessoa não está nem inspirada, né? Mas tem dias que a pessoa está inspirada, está conectada, e aí quando vai ver obra de arte. O que, que é isso senão a conexão com a fonte criadora? Então, negar, né, o aspecto romântico, eu acho que é só você tirar a beleza de algo que é extremamente belo. E eu acho que o aspecto não é a gente eliminar o componente romântico só para a gente não. Porque eu percebo muito isso também, essa coisa das pessoas tentando se proteger. A pessoa só está tentando se proteger da dor. Só que aí não tem cura. Se eu joguei para debaixo do tapete para não ver, cadê a cura nisso? Tá lá embaixo do tapete. Cura é você poder olhar para isso e você começar a ver beleza. Hoje em dia, depois de ter passado por todas as fases, depois de ter passado pela fase dos molhados, dos secos, né? Tudo bem que eu não fiquei totalmente seca, mas de ter ido para um lado, ido para o outro, e aí quando eu comecei a me encaminhar para o meio, onde você vê toda a beleza. Você vê todo o romantismo dessa conexão. Ah, mas ele não está do teu lado. E precisa? E precisa? Meu Deus, ele sou eu. Ele sou eu, né? Ele é uma outra parte do meu sistema que está lá contabilizando experiências para a fonte criadora de acordo com as habilidades, né? E o potencial dele. E eu aqui fazendo a mesma coisa. A fonte criadora está experienciando a matéria através disso, através dessas conexões. E cada vez que um casal desse complemento divino se une e se integra à a fonte criadora fica maior, mais infinita. Cada vez que isso acontece, é a fonte criadora falando: vem, se une aí, vem. Né? Vem fazer parte aqui do todo, e isso é fazer parte do todo. Que a fonte criadora não quer ninguém separado. Quer ninguém. Os complementos divinos separados está separado da fonte também. Então, cada casal de complemento divino que se une enquanto casal, não como irmãozinhos, não como casal mesmo, que a sexualidade sagrada tem tudo a ver com isso. Né? Então, quando se une, a gente se conecta à fonte criadora, né? A fonte criadora fica ainda mais expansiva, ainda maior, ainda mais infinita. Sim, aí vai falar que isso não é romântico? Excluir o romantismo, né? É isso que a Joyce está falando. Excluir o romantismo é excluir uma parte
sua se isso faz parte de você. Porque se isso não faz, tudo bem. Mas se isso faz, porque tem gente que simplesmente vai ter uma outra forma, né? Vai demonstrar amor de formas que são diferentes, enfim. Tem uma coisa que o pessoal pergunta muito sobre o divino masculino, né? Gente, a vida do divino masculino fica extremamente difícil quando ele nega o amor. Extremamente difícil. O financeiro fica mais difícil, tudo vai ficando mais difícil. Quando a gente se abre para o amor e se abre para esse sentimento que a gente tem, as coisas vão acontecendo. Mas lembrem-se, a gente tem que equilibrar as polaridades. Eu sou um divino masculino, mas qualquer divino masculino, seja homem ou mulher, tem orientação sexual, homoafetiva ou hétero, não importa. Todos nós precisamos retomar essa energia feminina que faz parte da gente. É que nem o yin yang, né? Dentro de mim tem também o feminino, dentro do meu gênero tem também o masculino, e estamos assim. E aí a gente quer separar, né? Não, eu não posso, qualquer coisa que esteja relacionada a isso, eu tenho que negar, porque senão eu estou numa dependência emocional. Isso aí é uma fantasia, né? Isso é uma romantização da dinâmica de Chama Gêmeos. Não, cara, de verdade, assim, não entrem nessa. Não entrar nessa que é muito perigoso entrar por aí. Ai, nossa Exato, senhora. exato. Cura é quando você consegue lidar com essa conexão de forma clara. Ela sendo o que é? É uma conexão, é uma dupla? Não, é um casal, né? É uma conexão. Aí as pessoas falam assim, não, não é casal, é uma conexão espiritual. É aquilo que a gente falou, né, Débora? O relacionamento de chama gêmeas é tudo. As relações que você tem que ficar falando é isso, aquilo, é alma gêmea e kármico. A alma gêmea geralmente tem uma coisa ali mais, né, mais espiritual, uma ajuda mútua entre eles, né? Mas aí muitas das vezes não tem muito o componente, né? O componente do sexual. Tem, mas enfim, é aquela coisa mais, né? Kármico é aquele negócio que te prende ali numa energia sexual, que é um negócio louco. É um negócio louco. É um negócio que você tá vendo trocentas bandeiras vermelhas ali, trocentas, mas o componente sexual é tão forte que você ignora as 500 bandeiras vermelhas, né? Porque é um negócio. Então sempre tem, isso aqui é isso, aquilo ali é aquilo, ok. Chama gêmeas é tudo, é completo. É tudo. Então não tem que ficar falando isso ou aquilo são as outras conexões. Chama gêmeas é tudo, é o princípio, é o fim. Então, assim, é lidar com o que é. É espiritual? Lógico que é. É romântico, é casal? Lógico que é, porque tem que encaixar. Não adianta você e seu gêmeo continuar sendo os dois espirituais, cada um no seu canto. Né? Se está realmente uma caminhada, uma evolução, né? Um nível de evolução espiritual tão avançado assim, então por que não junta? Por que não se suportam? Por que não conseguem ficar perto um do outro? Né? Então, o que está faltando aí? Se está evoluindo realmente, se está um nível de evolução tão grande, então por que aquela outra parte do seu sistema está te evitando tanto? São questionamentos que a gente precisa começar a fazer se a gente quer realmente construir, né, esse caminho da união e reconhecer, caramba, peguei um caminho completamente errado, peguei o caminho errado. Eu tive que ter essa parte, né, do meu processo onde eu falei assim, caramba, eu me desviei do caminho, eu segui uma rota aqui completamente diferente. E se eu continuar nela, né, eu me afasto cada vez mais, né, dessa outra parte do meu sistema que sou eu. Né? Aquilo que você falou, não é falar assim, eu vou deixar ele para lá. Isso aí é dualidade. Vou esquecer, eu vou deixar ele para lá porque eu mereço coisa melhor. Ele está me dando migalha. Dualidade. Dualidade. Né? Então, peraí, deixa eu fazer o caminho de volta para o gêmeo? Não, para mim. Para mim, caramba, é tão difícil do pessoal entender isso, né? Você não precisa fazer nenhuma movimentação em direção ao seu gêmeo. Não precisa, faça em direção a você. Faça em direção a você. Porque aquilo que você sente pelo seu gêmeo, você já entendeu. Você já entendeu. Agora faça, preencha você agora, para entrar no equilíbrio, né? Mas aquilo que eu estava falando aqui, não existe problema nenhum a ser resolvido em relação à sua contraparte, né? Nesse momento que você pode estar experienciando, essa balança tá mais pesando para o lado dele do que para o teu lado, né? Então preenche o lado de cá para poder, ó, você não precisa se livrar dessa carga, você só preenche o seu lado agora, né? E leva essa conexão para o equilíbrio. Quando chegar no equilíbrio, né? Porque enquanto tá um aqui, né? Enquanto tá um aqui embaixo, o outro aqui em cima, ó,
Não vai. Então preenche esse lado de cá para fazer isso aqui, que aí, ó, é automático, é automático. A junção das contrapartes dos complementos divinos é algo natural. Se está separado, tem um processo antinatural que está acontecendo aí. E a gente tem que. E aí é um trabalho de base. Aí não tem, aí cada um vai ter que descobrir dentro do seu inconsciente que esforço você está fazendo, que esforço descomunal você está fazendo para você estar separado dessa outra parte sua, né? É aquele trabalho de formiguinha que todo mundo vai ter que fazer, não adianta. Todo mundo vai ter que investigar, né? E aí aquele. Eu lembro que a gente comentou isso também, Débora, sobre essa questão de coisas que passaram dentro de ensinamentos, né? Para o coletivo. A gente já tem, já dentro da terceira dimensão, aquilo que eu chamo de programação do inconsciente, que já mantém a gente separado. E dentro do coletivo, eu percebo que a gente recebeu um reforço dessa programação, dessa dualidade, essa coisa do perseguidor e do corredor. O que é isso, se não mais um reforço para essa programação? Onde fala que tem que ficar perseguindo, porque onde tiver um perseguidor, vai ter um corredor, porque energia é dessa forma, né? Então, e eu percebo assim que quem chegou na união, os casais que eu conheço que estão unidos, não assistiram conteúdo de Chama Gêmea, nem conhecem esses canais. Recentemente, teve uma outra pessoa que falou comigo, assim, né, que, Débora, às vezes eu evito o canal de Chama Gêmea, porque é sempre um negócio difícil, 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 pesado. E eu falo para ela, cara, é o seguinte, a gente precisa ter compaixão com as pessoas que atravessam esse caminho de uma forma difícil, porque para algumas pessoas, infelizmente, vai ser difícil. Por quê? Porque essa pessoa resistiu no ego a vida inteira. Essa pessoa tá agora, caiu na cabeça dela a informação de que ela chama gêmea, ela tá casada num relacionamento que não faz sentido, mas que ela depende financeiramente, mas que a mãe morreu, não sei o que. É um show de horrores num intervalo muito curto. Então, assim, como que eu vou dizer para essa pessoa, nossa, gostoso, respira fundo, que tá uma delícia? Não tá uma delícia. Para muita gente, como a gente veio numa construção social em que incentivava a gente a construir esse ego, a gente veio numa construção social em que a gente não podia ser a gente mesmo, os nossos pais nos castraram desde muito cedo, porque foi a criação deles, e assim eles nos criaram, né, para a gente sobreviver nessa selva aqui que é a 3D. Bom, isso aconteceu e a gente agora está tendo que desfazer essas camadas do ego. Não é fácil para muita gente. Agora, não significa que porque não é fácil para muita gente, não vai ser fácil para todo mundo, que não vai ter uma pessoa que vai atravessar isso de uma forma mais branda, de uma forma mais leve. Porque aí a pessoa às vezes está atravessando de uma forma mais leve, aí a outra que se lascou desde o começo, isso aí não é chama gêmea, não. Isso aí, está fácil demais. Acho que não é Tem chama isso. gêmea. Mas pode ser que seja. Um detalhezinho. Em relação a esse ponto, as pessoas diziam assim: nossa, porque eu fui na fulana, ela confirmou o vínculo. Eu fui na cicrana, ela disse que não era, que era alma gêmea primordial. Fui na beltrana, ela disse que é um relacionamento kármico. Eu fui na não sei quem, ela disse que não devia ter nem entrado na minha vida. Quer dizer, cada pessoa que você vai tem uma informação diferente. E aí, vamos supor, eu sou a pessoa, Joyce, que se a pessoa diz assim, ó, eu tô numa dinâmica que chama gêmea, eu só aceito e lido com isso, e a espiritualidade que se encarrega de colocar as pessoas que estão em dinâmica para mim, que eu vou lidar com essa informação aceitando o que está no coração da pessoa. Agora, né, se a pessoa está em dinâmica que chama gêmea ou não, eu não tenho como dizer isso pela pessoa que eu estou atendendo. E aí tem um ponto, que se você vai em cada pessoa, porque você está querendo a resposta no externo ali, é porque você não confia na resposta do seu coração, e você pode ter certeza que o que vai acontecer é cada um dizendo uma coisa mesmo, para forçar você a olhar para dentro e saber, será que isso é mesmo ou não? Quem tem que saber sou eu. E aí, é isso, no final das contas, tem gente que olha e diz assim, ai, é porque a minha intuição diz que esse casal não é chama gêmea. Às vezes a pessoa tá ali falando, inclusive na internet e tudo mais, aí tem um monte de gente que às vezes vai no comentário, mas esse pessoal aí não é chama gêmea. Eu sei, eu tenho certeza, minha conexão, meu sentimento, minha intuição não mente. Essas pessoas não são chama gêmea. E aí isso é muito legal de perceber, porque para aquela pessoa, ela olha e ela diz, minha intuição não mente. Essas pessoas não são chama gêmea. Para você ver, retomar a frase do Newton Schultz. Tudo sujeito a erros e enganos. A sua intuição, meu amor, a sua intuição, a sua percepção, a intuição, ela não é só, né, a sua intuição não é a verdade absoluta. Porque se fosse a fulana terapeuta, a cicrana terapeuta, a beltrana terapeuta, a nenenzinha terapeuta, cada um não ia dizer uma coisa diferente. Porque eu tenho
certeza que cada uma dessas terapeutas confiam plenamente na intuição delas. E eu tenho certeza que elas fazem um trabalho que elas consideram extremamente responsáveis, porque trabalhar com chama gêmea não é coisa fácil. Exige uma responsabilidade profunda. Então, se ela está se submetendo a dizer se uma pessoa chama gêmea ou não, ela tem certeza de que o que ela está fazendo é um trabalho sério. E aí, por que que um diz que é, outro diz que não é, outro diz que não era nem para ter acontecido? Porque faz parte. E aí a sua intuição pode estar enganada de propósito para que essa pessoa seja obrigada a olhar para dentro e saber que a resposta não está fora, a resposta está dentro. É sobre isso. Falei. Exato. Eu falei lá no meu canal, né? Eu tive uma negativa de Márcia sensitiva. Meu Deus do céu, gente, sem condições, né? E aí, depois dessa experiência com ela, chegou o termo chama gêmeas, aí chegou, né? Eu comecei a fazer as confirmações passei por uns 8 ou 9. Assim, com acho que todo mundo que tá aí, passei. Todos foram confirmando, mas sempre aquela coisa, né? Um confirmava, eu falei, pô, mas a Márcia é sensitiva, a maior sensitiva do Brasil, falou que não. Então, aí vai mais um. Ok, agora eu tenho 2 positivos aqui, mas a Márcia é sensitiva, estava sempre pesando isso, né? Ela é muito famosa e tal. E aí a gente fica nessa coisa do ego, que fica duvidando o tempo todo, e o meu, assim, é gigante, o meu ego é gigante, né? Não é que eu tô nessa jornada que agora eu já não tenho. Não, ele continua gigantesco. Continua. O negócio é que agora eu coloquei uma coleira nele. Agora sou eu que guio ele, não é ele que fica me puxando e eu seguindo ele, né? A única diferença é essa. Então eu fui muito relutante em relação a isso, mas hoje, né, tamanha é a confiança que eu tenho no meu processo que se hoje, igual eu falo no vídeo, se alguém negar, eu sei que o problema está na pessoa. E eu falei isso também, que mediunidade pode falhar, né? Intuição pode falhar, canalização pode falhar. E a gente tem que estar ciente disso, não é tudo que vem, ai, meus mentores estão aqui passando. Tem essa coisa também da gente, é um vício do coletivo de só validar a informação que vem de mentor. Né? Se eu abro no meu canal, mostro um monte de pesquisas, estudo, não sei o quê, fica todo mundo me olhando assim. Alguém chega ali e canaliza uma informação ali na hora, todo mundo, oh, meu Deus, veio do mentor. Quem é esse mentor, gente? Eu falo isso no vídeo, né? Quem é esse mentor que tá por aí falando um monte de coisa aí que tá deixando as pessoas mal? Tem uma chaminha aqui que comentou, né? Que teve, ela saiu, deixa eu ver se ela aqui teve um dia que eu vi um vídeo que me fez passar mal fisicamente. A Cláudia botou isso. Eu ouvi tanto isso, Cláudia. Eu ouvi tanto isso de pessoas que assistiram o vídeo e depois de terminar o vídeo tá passando mal. Ou tá triste, ou fica deprimida. A pessoa estava bem quando chegou no vídeo, sai do vídeo mal. Né? Então, quem são esses mentores que estão por trás de informações que estão deixando as pessoas mal? Né? Então, eu sempre falo assim, eu não dou confiança nem para os meus mentores, eu vou dar confiança para o mentor dos outros, assim, até para o meu mentor, quando fala, chega uma informação que para mim eu não entendo, eu falo assim, cara, você vai ter que fazer melhor que isso, entendeu? Eu não vou passar essa informação do nada, vai ter que fazer melhor que isso. E fico na minha, não falo nada, não apareço, não gravo vídeo, até me mostrar mais referências, até aquilo fazer sentido para mim, que evita também, né, de qualquer coisinha que chega aqui, eu falar no vídeo, depois eu tenho que desmentir, depois que eu tenho que falar o contrário, né? Evita isso, é ter aquela responsabilidade com o seu trabalho, aquela seriedade, né, a ponto de que, tipo assim, meu mentor não é Deus, né? Meu mentor é a minha consciência em um outro estado, né, em outra dimensão, em um outro estágio de evolução. Né? Então, sou eu falando comigo mesmo, né? Pelo menos na minha espiritualidade é dessa forma. Então, é a minha consciência atingindo outros níveis de evolução, outras dimensões. Então, assim, se essa consciência com certeza me conhece, sabe que eu sou empacada, sabe que eu sou tinhosa, então tem que fazer sentido. Não é qualquer informação que a gente passa para frente. E tem essa romantização de mentores, a minha espiritualidade te trouxe essa informação, e as pessoas já compram aquilo ali de primeira, e não faz essa coisa de, não, peraí, intuição pode falhar, canalização pode falhar, né? Tudo isso aí pode falhar dependendo do nível do ego que a pessoa tá. Às vezes a pessoa trouxe uma canalização, uma intuição dos mentores, porque no dia anterior ela brigou feio com a chama gêmea.
Então tá, Então, mudou como você falou, completamente. o ego também canaliza, né? Exato, mudou completamente a percepção dela. Às vezes ela tinha até um ponto de vista a favor da união, vamos nos unir, porque estava lá numa bolha de amor com a chama. Então, sim, vem comigo que eu vou ajudar. Eu ouvi muito isso. Venha comigo que eu vou ajudar você a se harmonizar com a sua chama, a se unir com a sua chama, e brigou. E agora não tem mais união, a chama gêmea, o divino masculino é um inimigo, né? Que agora vai encontrar um kármico e vai se lascar, porque é assim, ele é cheio de ego, né? Então, onde eu vim percebendo que, né, isso não é um parâmetro para eu poder comprar aquele discurso. Ah, mas veio dos meus mentores. Mas tá, mas quem é o seu mentor? Não é assim. Tem que fazer sentido, não é só porque é uma caminhada espiritual que a gente pode, que qualquer coisa serve, qualquer informação serve. Não, ainda tem que ter lógica, ainda tem que ter sentido, ainda tem que, né? Se é, igual eu falo no vídeo, se é verdade aquilo que a pessoa está falando, aquilo tem que estar em algum lugar, aquilo tem que fazer sentido, né? Tem que encaixar. É uma peça que tem que encaixar no quebra-cabeça. A gente não pode ficar guiando os assuntos de acordo com o nosso processo. O que está acontecendo no meu processo não importa em relação ao meu canal, né? Não importa. Eu sei que eu estou falando aí para vários tipos de dinâmica, eu sei que eu estou falando, então aqui eu tenho que trazer alguma coisa que ressoe. E eu fico impressionada o quanto que pessoas que têm dinâmicas completamente diferentes chega para mim e fala assim: nossa, você fez aquele vídeo, parece que foi para mim. Eu falo assim: oh, mas pessoas completamente diferentes, com dinâmicas completamente diferentes, né? Então a gente tem essa, essa linha de trabalho, né? Onde o nosso processo, ele não pode guiar o nosso trabalho. Porque isso para mim é assim, enfim, eu já tive altos e baixos, desde que eu comecei meu canal, eu já tive trocentos altos e baixos, né? Mas é muito bom a gente poder, né, Débora, olhar para trás e falar assim: poxa, a trajetória do canal tá ali intacta, não foi afetada por isso. Sim, mantivemos uma coerência. Porque Uhum. você vê, né? Os meus vídeos mais antigos, eles têm várias percepções, mas a essência dele, a base não se contradiz. Ou seja, desde o começo, eu continuo caminhando em direção à união. Lá atrás, isso ainda era muito elementar. Por quê? Porque eu vinha de um lugar em que as pessoas dos vídeos e dos canais que diziam assim, não, você não pode pensar na sua chama gêmea, não, não, não. Mas eu dizia, ó, você tem que se espiritualizar. E uma coisa que eu sempre falei, é porque eu gosto de dar um exemplo com a caneta, que ela tem duas pontas. E aí tem duas tampinhas. E essa caneta com duas tampinhas, tá lá a caneta inteira de que é a alma, né? E aí cada tampinha é uma polaridade diferente. Então, assim, na medida em que essa tampinha aqui que é consciente, tá lá se espiritualizando, cuidando de si e tudo mais, essa outra fica ali, ó, puxada para sua energia, porque você está indo para o nível de alma e a alma ela vai querer se conectar. Então, assim, eu sempre tive esse discurso desde o começo do canal, e aí o que eu vou fazendo é trazendo mais percepções. Às vezes, uma hora ou outra, o que pode acontecer, né? Ali no comecinho eu dizendo, olha, gente, porque a gente tem que se espiritualizar, porque a gente tem que focar no nosso processo e tudo mais, porque ali eu acreditava que era assim que a gente estava caminhando em direção à união. Mas a partir do momento que aquilo me foi útil, e realmente aquilo fez sentido para mim em um período, aquilo está coerente com aquele momento ali, em algum momento alguém vai ter coerência em relação a essa mensagem, mas continua em direção à união. Então, de lá para cá, não se contradiz em fundamento. Né? Se eu acredito no fundamento da chama gêmea, eu acredito nisso ou eu não acredito. Se eu acredito nisso, eu vou até o final com isso. Porque se eu vou. Aí, assim, a maneira como isso, né, esse fundamento, ele vai se concretizar, ou seja, eu acredito que no fundamento da dinâmica de chama gêmeas, estamos aqui para se reunir. Então, como essa reunião vai acontecer, é que a gente vai ter várias informações e essas informações vão ajudando a gente a andar nessa estrada, né? Mas continua mirando no mesmo sentido. Eu continuo falando sobre a união, porque se eu não falo sobre a união, eu estou aqui falando sobre a dinâmica de chama gêmeas, eu acredito que é uma alma só, que são duas polaridades, e aí eu vou dizer que essas duas estão feitas para se separar, ou que a gente está aqui e a gente pode escolher se vai ficar junto ou não, e a gente pode achar que, não, vai ser lindo, maravilhoso e feliz, você achar que está indo, evoluindo, crescendo e deixando sua chama gêmea de lado, né? Porque é isso, deixa que ela se vira, é isso, deixa que ela vai lá. E para mim não foi assim o processo.
Eu tive uma orientação que eu tentei negar e não consegui, sobre a importância de, sim, olhar para ela também, olhar para o processo dela também, fazer os curas, incluir ela no processo. Então, isso. Porque antes eu achava que não precisava para ter a união, mas agora que eu entendi que precisa, mas você vê, continua sendo a união, porque senão você é contraditória. Então, por mais que, se eu tiver, Joyce, e a gente sabe que a gente passa por isso, se eu tiver no momento que eu olho para a minha dinâmica e disse, eu não estou mais acreditando na união, meu Deus do céu, eu não estou vendo possibilidade, a gente não está se falando, não, não, não. Aí é o meu processo. Tanto que tem aquelas pessoas, né, que a gente se conecta, porque a alma tem afinidade, né? Então, eu tenho clientes que às vezes se tornam amigos. E aí a pessoa vê o meu processo e fica, caraca, você tá assim? Você acha que não, você acha que pode não reunir? Eu disse, me deixa que isso aqui é meu ego falando. Isso aqui é meu ego falando. Meu ego, minha filha, meu ego ele entra em desespero, ele acha que não vai acontecer. Mas você não vai me ver abrindo uma câmera e sendo incoerente com a mensagem que eu acredito, porque eu vou contaminar a dinâmica de outras pessoas, sendo que eu, em nível de alma, eu não acredito na separação. É o meu ego sofrendo, se debatendo, que fica com medo da separação, né? Mas a minha alma não. Então, quando eu abro essa câmera para falar com a minha alma, do máximo que eu puder. Claro que vai estar contaminado com o meu ego, as percepções, o que eu estou negando, mas a direção eu não vou sair, porque é a questão de coerência, e isso aí é meu, né? Eu não vou dizer uma coisa para você e bem ali eu vou dizer outra, porque a minha dinâmica não tá legal, e agora mudei. Os mentores mudaram, né? Mudou tudo, mudou a percepção. Isso não existe, gente. Para mim, isso atrapalha muito. E eu, assim como você recebeu várias pessoas assim transtornadas porque assistiram um vídeo de uma pessoa, e eu dizia assim, eu não quero nem saber que vídeo é esse. Eu dizia pro pessoal, é porque eu assisti um vídeo, não me diga nem que vídeo é esse, quem é esse vídeo, eu não quero nem saber. Mas assim, o que está acontecendo? E as pessoas vieram transtornadas. Como é que um vídeo pode causar um alvoroço, deixar as pessoas totalmente sem chão? Mas o que é que isso acontece? Quando você está aqui abrindo essa câmera e dizendo eu sou a dona da verdade, eu sou o dono da verdade, muita gente vai acreditar. Porque a pessoa que ainda está desconectada com o seu próprio eu superior, com a sua própria divindade, com a sua própria verdade, ela não está segura dentro de si, ela vai dar esse crédito a quem está ali abrindo a câmera e tendo essa coragem de falar, né? E assim, não é o que a gente deveria fazer. Independente de quem seja, se sou eu, se é a Joyce, se é fulano, ciclano, beltrano, você tem que estar conectado com você, estar centrado em você. Então, na hora que você assiste um vídeo desse e você fica sem chão, é porque você deu poder demais a essa pessoa. Não dê poder demais a mim, não dê poder demais a Joyce, não dê poder demais a ninguém que abre a câmera para falar de dinâmica de chama gêmea. Você tem que dar poder a você, o seu centro tem que ser você, né? Se você tem uma verdade na sua alma, não deixe qualquer pessoa, qualquer mensagem, qualquer coisa ficar lhe tirar do seu centro, não, porque isso vai só, drenando você e assim, não está contribuindo em nada no seu processo, só deixando você confuso, né? Absolutamente nada. Até porque quem está de frente para o coletivo, né? De alguma forma, fazendo esse trabalho e de forma consciente, a gente não precisa que ninguém dê poder para a gente não está esperando isso das pessoas que seguem a gente. Eu não estou esperando as pessoas me dar esse voto de confiança, depositar toda a sua confiança. Eu não preciso disso. Né? As coisas estão clarificando para mim dentro do meu processo, eu só estou compartilhando. Mas o meu processo é aqui, ó, é meu, é aqui, no meu cantinho. Meu processo é desse lado de cá. Né? Então eu não estou esperando as pessoas me darem essa validação para eu falar assim, nossa, realmente, agora eu posso acreditar nisso que eu acabei de falar. Não, a gente só está compartilhando, né, as nossas percepções. E daí as pessoas vão montando também essa coxa de retalhos dentro do processo dela, esse quebra-cabeças. Né? Pega o que ressoa, né, o que não ressoar, não tem problema absolutamente nenhum. Eu acho interessante isso, né? De buscar, não tem nada a ver você buscar isso na Bíblia, mas por que não? Se a gente tem trocentas outras referências religiosas dentro de crenças, de culturas, né? Enfim, espirituais dentro do coletivo de Chama Gêmea, isso aqui é só mais uma. E tá falando a mesma coisa. Ainda tem um vídeo lá que eu mostro que se você buscar na história da humanidade como que foi criado os humanos, se você for buscar em todas elas é a mesma coisa.
A gente está falando de seres que criou um masculino, criou um feminino e fez de tudo para que eles não tivessem acesso total à informação ou ao potencial que eles têm juntos. É sobre isso a história da humanidade, né? A gente está falando de seres que estão ali criando uma barreira, né, para que essas criaturas, né, que eles criaram aqui não tenham acesso à fonte criadora. É sobre isso, independente se eu estou usando, sei lá, o exemplo do Jardim do Éden, que, gente, é uma metáfora. Aquilo ali está falando de um processo alquímico. É só isso. Não teve serpente nenhuma falando nada. É uma metáfora para a gente poder entender. O que eu percebo é isso: as pessoas estão escolhendo no que elas vão acreditar. Né? Estão escolhendo aquilo que faz mais cócegas nos ouvidos. Né? Então, não é uma questão de tentar provar a dinâmica, não é uma questão. É você entender como é que o início. Nós não somos o início, o fim, as chamas gêmeas. Né? A terceira dimensão não se iniciou com essa separação. É isso que a gente precisa entender. Para a gente entender como é que a gente vai deixar o estado de consciência de terceira dimensão para trás. Eu tenho total ciência de que as chamas gêmeas estão à frente desse processo. Existem muitas missões aqui nesse momento. Eu conheço canais, né, de casais na espiritualidade que não estão sabendo de nada negócio de chamas gêmeas, mas eles são chamas gêmeas. Existem muitas missões nesse momento. Existem muitas sementes estelares que vieram aqui também com as suas contrapartes, mas nem todas estão exatamente na missão chamas gêmeas. E a missão Chama Gêmeas é que está realmente, né, liderando esse processo da consciência. Então, tem coisas que só vai ser revelada aqui para a gente. É a gente está sabendo nesse momento como é que a gente vai transcender essa consciência. Agora, enfim, tem coisas que fogem do nosso controle e está tudo bem, a gente tem que aceitar, né? Porque eu acho que seria muita presunção a gente ter todas as informações. Então, tem pessoas que falam: ah, mas e quem não está encarnado com a contraparte? Ah, mas e quem não encontrou a contraparte na fisicalidade? Ah, mas, gente, aí é aquela questão que foge do nosso entendimento. Eu sei que tem bilhões, deve ter aí pelo menos uns 3 bilhões de casais de chamas gêmeas encarnados. Agora, se todos vão se encontrar, depende do nível de maturação dessas almas. Se as almas não estiverem prontas nem para iniciar esse processo, vai se encontrar para quê? Não se atrai para fazer esse trabalho. Eu sei, né, que tem um coletivo muito, né, enfim, com um número considerável que se atraiu para fazer esse trabalho, né, que se atraiu e está aí fazendo esse trabalho. Então é nesse povo agora que eu vou me focar. O restante eu não tenho todas as respostas realmente. Eu tô pensando aqui como a gente está numa bolha, né? A egrégora de Chamas Gêmeas é uma bolha. E recentemente eu tenho percebido que a gente está meio que furando bolhas. De vez em quando a gente vê alguém furando bolha. Às vezes eu entro no Instagram, aí tem um Instagram grande, aí você vai ver os comentários. Ah, isso aí esse negócio de Chamas Gêmeas é charlatanismo. Ah, porque isso aí não existe, né? Então, assim, você já está falando de Chamas Gêmeas, já é uma bolha, né? E você, dentro da egrégora de chamas gêmeas, ainda defender que o caminho de quem está desperto para a dinâmica, quem conheceu o chamas gêmeas, de quem ouve esse termo, de quem sente conexão com essa história que é a união, ainda é mais disruptiva ainda, você percebe? Tipo assim, você está aqui e é extremamente, parece que é absurdo. As mesmas pessoas que 3 anos atrás gravavam vídeos dizendo que não, porque aqui é a união, o propósito é esse, não, não. Hoje parece que é disruptivo essas pessoas ouvirem que a gente está aqui para união. Então parece que elas ficaram no meio do caminho e assim, não vamos focar, não vamos falar de união, não é sobre isso. E a gente tá tipo, galera, vamos lá, voltando, né? Porque o que aconteceu aí? Porque assim, a gente lembra, ó, eu tenho uma memória de ascendente em câncer, até a minha mãe fica, meu Deus, como é que tu lembra isso aí, menina? Então, assim, eu lembro muito bem. Tem pessoas que hoje que ficam, nossa senhora, chocadas, né? Quando a gente fala que a gente está aqui trabalhando em prol da união, que anos atrás falavam que é isso mesmo, né? Que a dinâmica de chama gêmea, o propósito é a gente unir. O que aconteceu com as pessoas que antes diziam uma coisa e agora estão dizendo outra? Que antes concordavam, falavam, né, sobre a importância da união e agora não falam mais. Agora não é mais importante, né, a união. O que aconteceu, né? Aqui Exatamente. tem uma pergunta que ficou lá atrás e aí eu não respondi. Acho que eu vou responder essa pergunta. Peraí. Aqui, ó. Gostaria que a Débora falasse mais sobre esses seres esquisitos em torno das dinâmicas, trabalhando assiduamente para interferir. Gente, eu não acreditava nisso.
assim, não é que eu não acreditava, eu sei que existe, né, desde sempre, porque quando eu era adolescente, o que mais acontecia era batalhas espirituais fortíssimas, fortíssimas. Eu tinha depressão, eu sempre fui uma pessoa que a minha energia tendia a baixar muito fácil. Então, assim, eu sempre recebi ataques espirituais, mas eu não dava a verdadeira importância para isso. Eu achava que assim, ah, não, é coisa minha. Ah, não, porque eu sou essa pessoa que qualquer coisinha, minha vibração baixa mesmo. Ah, não. Então, eu não dava importância, eu não acreditava. E outra coisa, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de acreditar, de olhar para as sombras e ver certas coisas no mundo que me chocavam e que eu olhava assim, não, isso não existe. Sabe? Quando eu vejo uma notícia muito pesada, eu digo assim, eu estou num planeta em que isso existe, para mim é muito chocante. É muito absurdo, né? E aí que eu achava assim, viagem, sabe? Esse negócio, quando as pessoas falavam assim, ai, porque tem os reptilianos, de coração aberto aqui para vocês mesmo, eu achava uma viagem. Eu dizia assim, não, gente, isso não faz sentido, não. Que é isso? Que répteis são esses? Que jacaré é esse que vai gastar seu tempo, né? Querendo sugar a energia dos outros. Não, não é possível um negócio desse. Então, eu não acreditava que a coisa tivesse a dimensão que eu vi que tem. E Uhum. aí, quando eu neguei, não vou olhar para isso, ah, não, pelo amor de Deus, é demais. Quando eu cheguei lá na cerimônia da ayahuasca, que eu vi o meu gêmeo paralisado e atrás, toda aquela gosma, toda aquela energia, tudo aquilo ali, eu olhei para aquilo e disse, cara, tudo, parece que tudo fez sentido. É Uhum. real. Existe luz e existe sombra na 3D, e existe luz e existe sombra em outros níveis de consciência, né? Porque para Deus não. Deus é pura luz. Deus não tem dualidade na energia divina, né? Não existe. E é para isso que a gente está buscando caminhar, né? Para essa integração. Mas em outros níveis de consciência, ainda próximo ao nosso nível de consciência, ainda existe essa dualidade. Tem um livro chamado Sete Fala, e o Sete fala, né? O Sete é uma consciência, e ele vai falando, né, sobre essa questão. Ele fala, inclusive, da dualidade. Ele diz que tudo é criado por nós. Então, a gente que cria, se a gente está acreditando nas coisas negativas, é porque a gente está criando aquilo ali. Então, eu ia muito por essa linha de tipo assim, não, não existe, sou eu que estou criando. E aí eu achava que eu tinha que achar que não existe mesmo, não, e que nada disso vai interferir aqui. Mas aí eu percebi que interfere. E aí eu tô vindo, as informações estão se encaixando de um jeito que eu sei, por exemplo, hoje eu assisti um relato de EQM, né? Eu sou apaixonada por experiência de quase morte. Então eu posso passar dias vendo uma atrás da outra, porque eu acho incrível quando as pessoas falam que estão lá na luz, que estão lá do outro lado e que elas conseguem ter consciência de tudo, elas sabem tudo, a visão delas não tem visão, não tem corpo, a consciência tá lá enfim, é uma experiência fenomenal. O que elas quiserem saber, elas sabem, né? E é aí que hoje eu assisti um relato de experiência de quase morte que a menina falava assim, que ela entrou num grau ali, num nível de consciência, em que ela sentia que as pessoas pareciam minhocas. Ela disse que pareciam minhocas, mas na verdade eram energias humanas, né? E ela dizia que ali era um lugar em que ficavam pessoas que tinham destruído suas vidas por conta de questões sexuais, né? De vícios relacionados à sexualidade. E aí eu fiquei, cara, que coisa, né? Isso existe. Não sei se vocês já assistiram aquele vídeo Amor Além da Vida, que o cara morre, né? E aí ele vai atrás porque a mulher também morre, ele descobre, e aí ele vai atrás dela, porque ela está em outro nível de consciência, que está associada à culpa das coisas que ela viveu, e ela vive o inferno pessoal ali. E aí tem uma hora que ela passa por um lugar em que ela passa por cima de cabeças. É um negócio horrível. E aí, quando essa menina descreveu isso, eu lembrei na hora daquela cena. Então, o que eu concluo com isso, né? Que realmente a gente tem níveis e níveis de consciência, a gente criou muitas coisas, a dualidade criou muitas coisas, criou muitos mundos, criou coisas paralelas, criou outras dimensões, e isso tudo existe em algum nível. A gente está buscando se desvencilhar dessa dualidade para voltar a entrar em contato com a fonte criadora, mas ainda existem níveis de consciência e que nos afetam.
Enquanto a gente não está ali vibrando 100% no amor de Deus, né? A gente ainda está sujeito à dualidade. E essa dualidade, ela tem luz e sombra. E não é só nesse nível de consciência, não é só nessa dimensão, não é só na 3D. Então, se eu estou aqui, né, tendo alguma questão minha, do meu ego, alguma coisa que ainda ressoa com alguma coisa que tem em outra dimensão e que é uma sombra, aquilo ali pode me alcançar por conta da vibração. E eu ignorava isso completamente. Quando eu estava lá na cerimônia da ayahuasca, acho que foi a última. Cara, foi a última. Não tem mais, não tinha mais um jeito da espiritualidade tentar me dizer assim, pelo amor de Deus, limpe o seu campo, porque tem coisas em outras dimensões, de outras vidas, de outras coisas que estão ressoando com coisas pesadas. Então, e não vai adiantar você limpar só no seu campo, você vai ter que limpar no seu e no da sua chama gêmea também. Então, existem, eu não sei dizer para vocês que seres são esses, para mim apareceram esses répteis, né? Assim, dizem que os reptilianos, né, para quem enfim, conhece essas vertentes mais a fundo, dizem que os reptilianos foram removidos do planeta em 2022 e que agora são os híbridos dele que ainda estão aqui no planeta, etc e tal. Não sei dizer para vocês a fundo sobre isso, porque como eu disse para vocês, eu neguei isso aí por muito tempo que eu achava uma viagem muito louca. Mas a verdade, né, é que não tive mais. Sabe quando você não tem como desver um negócio? Eu tenho como desver. Ali não tinha mais, né? Eu cheguei a um ponto que é como se a espiritualidade tivesse feito assim: olha, pelo amor de Deus, olha, você tem que olhar para isso. E aí eu não tinha como desver. Né? Depois que eu vi o meu gêmeo naquela cena ali, eu disse: opa, não tem mais como negar isso daqui. Minha consciência foi voltada para isso aqui. Então a limpeza precisou ser feita. Então, assim, independente do que acontece lá do outro lado, uma coisa é certa: esse tipo de consciência vai se conectar com o que ainda está na nossa vibração, vibrando nessas sombras que ressoam com o que está ali, né, do outro lado, que não é muito legal. Então, independente do que seja, que seres sejam esses, que a gente possa fazer esse trabalho interno de ir para a luz e ir para a unicidade, porque se a gente continua na separação, por isso que eu e a Joyce, a gente conversando, né, eles dizendo assim, amiga, a gente tem que dar um jeito de trazer essa mensagem toda e reforçar que o que a gente quer aqui não é a separação. O que a gente realmente queria no final das contas era que aquelas pessoas que em algum momento trouxeram aquela mensagem da importância da união, da chama gêmea e tudo mais, elas, opa, voltem aqui e a gente possa compartilhar e a gente possa crescer juntos, né? A gente possa e sair desse lugar do ego de achar que eu tenho todas as respostas, você não tem. Paremos com isso aí é muito infantil. Eu acho que não é nem só dual, sabe? A gente é adulto, a gente está num processo de evolução espiritual, a gente está aqui para se unir. Não cabe esse tipo de discurso, né? Eu sei e ninguém mais sabe. Não. E assim, estamos em direção à união das chamas gêmeas ou não? Né? E a gente está aqui para ficar invalidando o processo do outro. Ah, porque ele não teve uma separação com mais de um ano, então não é chama gêmea, mesmo no coração dessa pessoa, ela sabendo o que é. Que é isso? O que a gente está fazendo? A gente está criando um discurso que despotencializa o outro, na verdade que ele tem sobre si mesmo e o próprio processo, que é isso que a gente está fazendo. Isso não é em direção à luz, sabe? É em direção a tirar o poder pessoal das próprias pessoas. Eu não ressoo com isso, não. E eu acho que assim, eu não estou aqui para olhar para essas pessoas que estão nesse discurso e dizer assim, nossa, feias, erradas, não deveriam existir, né? Não, é tipo assim, galera, ouve aqui a gente, né? Vamos, né, ser mais flexível, vamos se juntar, vamos se unir. O que está acontecendo aí com vocês, né? Pensem um pouquinho no coração de vocês, sobre se o que vocês estão fazendo, né, está realmente em direção ao que vocês acreditavam ali no passado ou não. O que está acontecendo? Se esse ego aí está movimentando, e é muito difícil, né, Joyce? O ego, ele é ardiloso, porque Nossa. a gente cria viés de confirmação. Para quem não sabe o que é o viés de confirmação, né? A filosofia, ela traz esse aspecto também, a ciência também, né? Quando você acredita em algo, você vai ficar tentando achar lugares que justifiquem aquilo que você acredita, né? Todas as teorias, todas as informações que justifiquem, que façam sentido para aquilo que você acredita, você vai ficar buscando e você vai encontrar. E você vai encontrar. Né? Eu dizia para os meus alunos de filosofia assim, gente, se você encontrar um cientista social, vai ter um cientista social com uma visão política X e vai ter um mesmo cientista social, assim, o mesmo não, né? Um outro cientista social que estudou na mesma faculdade com uma visão oposta àquele lá. Então, assim, vai ter viés de confirmação, textos científicos, pesquisas, não sei o quê, para confirmar o que os dois estão falando. Mas aí, o que você precisa avaliar
dentro desses discursos, que é o que a Joyce e eu, a gente estava conversando sobre isso, né? É o fundamento do que está por trás desse discurso. É um fundamento que fala, que vai em direção à união ou à separação. E isso é em tudo, que a Joyce estava falando, Débora, isso é em tudo, né? Até na política isso existe, até na política isso existe. E aí, no final, você vai olhar o quê? Seja política, seja quem está falando de chama gêmea, seja quem está fazendo qualquer coisa aqui, falando de espiritualidade, falando do que for, ela está num discurso que está indo em direção à união ou à separação. É isso, no final das contas, a gente precisa saber disso, porque se a gente está falando de um despertar espiritual e a gente acredita realmente que a gente está aqui para entender que no final todos somos um, qualquer discurso que seja contrário a isso, que tente nos separar, que tente nos apartar, eles estão tentando tirar esse poder e fazendo com que a gente não alcance essa evolução espiritual que a gente está buscando. Isso em todos os sentidos. E que maravilha, né? Eu acho que a gente pincelou tudo aquilo que a gente queria pincelar, né, sobre esses desafios que a gente tem dentro desse percurso, alguns desafios, porque é um percurso que já tem seus desafios naturais. E que com essa questão do coletivo, a gente acabou criando certos desafios totalmente desnecessários e extras. E agora a gente precisa lidar com eles. E que Verdade. não é uma questão de falar que quem tem essa opinião contrária está errado, é o direito ao contraponto. O direito né, dar ao coletivo possibilidade de ouvir isso aqui, né, me fez mal, passei mal. A gente tem esses exemplos, né? Gente que passou mal com certo tipo de conteúdo. Ouvir esse aqui, nossa, essa visão aqui caiu como uma luva, porque se a gente parar para pensar, a informação já está dentro de cada um. Sim. Então não adianta brigar, lutar com a informação que já está dentro da pessoa, a informação já está lá. Às vezes, quando a gente traz para fora, a gente só joga luz num ponto que já está ali dentro da pessoa, né? E faz a pessoa assim, se lembrando, e faz a pessoa ir montando o seu próprio quebra-cabeça. Essa é a nossa função. Nossa função não é abrir a cabeça da pessoa e jogar em forma, e tem que aceitar porque está vindo de mim, e o que está vindo do outro lado, de outras pessoas, não é o certo. Não é essa a nossa função, a gente não tem esse poder. Quem somos nós na fila do pão para fazer um negócio desse? Então, a nossa função é só isso, é trazer as informações, compartilhar o nosso processo, né? E daí é com cada um, né? Com cada um. A gente não está esperando essa validação, a gente não está esperando que ninguém deposite essa confiança extrema na gente, né? E aí é onde a gente, né, processos conscientes se conectam com outros processos conscientes, que com certeza não vai ser a maioria do coletivo, né? Não vai ser, querer muito que todo o coletivo de Chama Gêmeas esteja lidando com isso de forma consciente, no controle do seu. Aí a gente está querendo muito, realmente. Não vai ser a maioria, né? Mas aqui. Isso aí. Eu Uhum. tenho um negócio para falar que é um complemento da história do viés de confirmação, que é o seguinte: a partir do momento que a pessoa entrou nesse ego e ela defendeu aquilo ali, que ela começou a defender, ela vai buscar todas as possibilidades para se agarrar nisso aqui, porque para o ser humano, ele se sente extremamente humilhado quando ele. A geminiana não, a geminiana já entendeu que a vida está aí para isso, né? A gente tem uma opinião, 3 minutos depois a gente já está repensando aquilo ali. Mas, Uhum. assim, tem pessoas que não são assim, e que às vezes elas continuam numa perspectiva e defendendo um ponto de vista, porque se ela disser assim, olha. Gente, pensei, isso não fez sentido para mim, isso começou a. Eu percebi que eu estava falando isso porque eu estava no ego, e assim, é isso, tudo mais. Tem gente que não vai ter essa coragem, tem gente que tem, mas tem gente que não tem. É muito difícil para a pessoa, é como se ela se sentisse muito humilhada, assim, nossa, eu errei, sabe? E às vezes isso é uma coisa muito difícil para a pessoa, mas de coração eu espero que, se tem alguém aí que precise voltar a retomar essa chave de lembrar, né, que o nosso caminho aqui é a união como um todo, não só a união de chama gêmeas, a união do ser humano mesmo, eu vou ficar muito feliz, porque a ideia é essa, né? A gente se abraçar e crescer juntos, porque, né? É porque o objetivo é a missão. Não tem estrelas na missão. Não tem. Se a pessoa está preocupada com o estrelismo, então, nossa, já se desvirtuou, já se afastou da missão. Não tem estrela, não tem nomes aqui. Eu, quando comecei meu canal, eu não tinha a menor intenção de botar minha cara lá, nem de falar meu nome. Nos primeiros vídeos eu nem falo meu nome. Algumas pessoas que foram me reconhecendo minha voz, de grupos de chamar, é a Joyce, é a Joyce. Mas não era a intenção, porque a intenção inicial era que
o principal ali era a mensagem, né? Eu não queria que as pessoas olhassem para a tela e, eu gostei dela, e comprassem a mensagem, porque me achou legal, porque me achou carismática, sei lá. Né? Eu queria que fosse só a mensagem. Eu já não queria nada disso, né? Eu já não queria nada disso. E exatamente você também, né? Então, eu queria que fosse isso, a preocupação, né, em aparecer, a preocupação em ter é zero. É zero. Até porque se eu quisesse número, se eu quisesse aparecer, se eu quisesse ser a estrela do rock, da Missão Chama Gêmeas, do YouTube, não ia fazer os vídeos que eu faço lá, quase 3 horas de duração de estudo. Eu ia estar lá, né? Sinais para você identificar quando o seu gêmeo está pensando em você, né? Como confirmar esse tipo de coisa. Saiba o que o seu gêmeo está passando quando ele está na separação. Colocou lá qualquer coisa a respeito do divino masculino, vai todo mundo. Às vezes as pessoas falam isso para mim também, né? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Porque não é meu chamado. Porque não tá no meu coração. Porque não é leve. Porque Exato. não é o que eu vim fazer. Então é isso, sabe? Se eu for tentar ser quem eu não sou, eu não vou para canto nenhum. São jornadas e jornadas. São momentos e momentos. A gente não sabe o que vai acontecer pra gente daqui para frente. Mas eu acho que quando a gente tem esse compromisso com a gente mesmo, com a nossa paz, né? Eu não vou vender a minha alma para que eu tenha essa segurança. A minha segurança financeira, eu sempre disse isso, para os meus alunos de tarô mais antigos sabem disso. Se eu depender de vender a minha alma para eu ter uma segurança financeira, uma estabilidade financeira, eu não vou ficar rica nunca. Mas aí eu brincava, né? Mas isso é uma crença limitante, eu vou ficar rica sim, mas é de um jeito honesto. E eu vou confiar em Deus para isso. O mais importante de tudo, né? Saber que você está contribuindo. Não tem nada melhor de você falar assim, nossa, o seu conteúdo mudou o rumo do meu processo. Né? Você sabe que você também ouve isso. Isso é assim, meu Deus, isso é maravilhoso, né? Saber que você está contribuindo positivamente com o processo dos outros. Isso assim, isso aí é aquilo que a gente fala de não ter preço, né? Mas, meu Deus, agora sim. Vamos. Eu vou te Vai dar meia-noite, né? Pois é, meu cachorro estava aqui brigando comigo que ele quer comida. Mas Vamos. A gente se vê de novo, gente. A gente vai se ver de novo. A gente combina e vai se ver de novo. Sim, minha querida. Olha, muito obrigada por esse papo. Muito obrigada mesmo de coração por todas as Eu que informações, agradeço. por toda a troca maravilhosa, essa conversa. Eu que agradeço. Gente, agradeço todos vocês também que estão aqui. Eu espero que tenha contribuído. Eu espero que tenha, assim, eu acho que mais importante do que contribuir aqui na cabeça é contribuir no coração, que a energia de vocês saindo aqui é tão boa quanto eu acho que a da Joyce deve estar, a minha está aqui também. Então, vocês fiquem bem. Um beijo para vocês, foi um prazer estar aqui com vocês, de verdade Prazer mesmo. todo nosso. Obrigada. Obrigada pela visita. A casa é sua. Volte sempre, viu, minha linda? A gente Obrigada se vê de novo. Beijo, gente. com a gente. Tchau. Obrigada. E para mim, as chamas gêmeas, né? Tudo sobre chamas gêmeas é tudo sobre união. É tudo sobre união. União da gente com a nossa contraparte, a união da gente entendendo que todo mundo é um só. Né? União é união em todos os aspectos. Você deságua em mim.